Ah, que legal, estamos começando mais um Pode Eletrificar. Eu sou Marcos Nogueira, sócio e fundador da Mobility Tech GreenV. Estou aqui sempre muito bem acompanhado de Marina Coppola. Seja bem-vindo, Marina, para mais um podcast Pode Eletrificar. Vamos lá. Cara, eu que agradeço aqui estar por aqui com você, mais um episódio, energia total lá em cima. Hoje realmente a gente vai ter energia aqui dentro, hein? Vai ter bastante energia. E hoje é mais um episódio da nossa série GreenV Run the Bridge. Exatamente. Aproveitando, a gente vem falando com vocês, né, sobre GreenV Run the Bridge e, cara, nós somos os patrocinadores oficiais de uma corrida maravilhosa que acontece uma vez por ano e ela vai acontecer em setembro esse ano. E aí, eu gostaria de saber de você, Marcos, qual que é essa sinergia da eletrificação aí com corrida, cara? Essa é a nossa segunda participação nessa corrida. Uma corrida icônica da cidade de São Paulo. Eu digo que ela é uma corrida icônica porque é o cartão postal da cidade de São Paulo. Na ponte estaiada, né? Um lugar para foto, para você bater o seu RP. E a gente tem Cartão novidade. postal, total. E a gente tem uma novidade esse ano também. O ano passado, para quem acompanhou a GreenV Run the Bridge, a gente tinha apenas as distâncias de 5 e 10 quilômetros. Neste ano nós teremos 5, 10, 15 e 30 quilômetros. É verdade. Então, é verdade. para se desafiar, para colocar o tênis e correr e fazer o seu RP. Treinar. Né? Treinar. E Você desfrutar. Vou correr. Não posso contar ainda a quilometragem que eu vou correr. Mas eu, logicamente, vou estar lá. Né, como entusiasta da corrida, apaixonado por corrida. E eu quero dizer aqui para vocês por que a GreenV entrou nessa de corrida de rua. Acho que todo mundo quer saber essa, cara. Curiosidade. A GreenV, assim, de modo geral, é apaixonada por esporte, né? E por saúde. E carro elétrico tem tudo a ver com saúde. Boa. Né? Então, a GreenV entende que quanto mais carros elétricos a gente tem na rua, mais saúde para os corredores. Então, essa é a nossa energia. Então, a GreenV quer ter cada vez mais carros elétricos na rua para que os corredores tenham cada vez um ar mais puro, possam correr melhor. Né? Então, Nada mais gostoso do que correr ao ar livre, né? Ao ar livre. Então, esse é o grande propósito que a GreenV tem de apoiar o esporte. Né? Além de ser transformação na vida das pessoas. E é o que a gente vai falar aqui hoje, de transformação. Show de bola. Hoje a nossa... Quem que é nosso convidado, Marina? Para essa edição especial. Edição especial Run the Bridge. No Pode Eletrificar, que a gente vai estar falando especialmente sobre esse evento que vai estar acontecendo. Tem várias dicas legais aqui hoje. Vai ter vouchers, vai ter cupons aí pra quem quiser estar com a gente. Preparamos aí dicas especiais. E dicas especiais também, né? O especialista que vai estar aqui com a gente hoje também é outra pessoa mega especial. É um combo de dica de esporte mais mental. Exatamente. Hoje é o combo, né? Exatamente. O cara que quer superar vai aproveitar as dicas hoje. Já aproveita... Pega um caderninho, pega uma canetinha, sente, porque literalmente o papo vai longe hoje, mas assim, com certeza vai ser só de good vibe, com certeza. Vamos lá, apresenta o convidado aí, Marina. Maravilha, estamos aqui hoje com uma referência no ramo fitness, empresário, personal, CEO da Holy Flow, corredor de ultramaratonas, triatlons. Somando em sua carreira, foram mais de 10 mil quilômetros percorridos. Cara, tá quase uma volta ao mundo aqui, eu tô achando, meu. Fala sério. Estamos aqui hoje com esse cara que nos inspira e que vem mudando a vida de milhões de pessoas. Uma energia maravilhosa. Fernando Guerreiro! Seja bem-vindo! Obrigado por aceitar nosso convite. Cara, que legal você ter vindo, viu? Depois dessa... Subimos o nível aqui. Subiu o seu nível ali, né, meu? Fala sério. Que prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Cheio de energia. Isso aí. Vou fazer uns burpees aqui. Vamos com calma. Obrigado pelo convite, gente. Prazer estar aqui com vocês. A gente está muito feliz pela sua presença aqui. E vamos começar. Sim. Como de protocolo, a gente tem um presentinho para te entregar, uma lembrança aqui do Pode Eletrificar. Nós temos nossos kitzinhos do Pode Eletrificar. Nossa, pelo que eu vi... Tá pesado, né? Tá pesado. Vamos ver o que tem dentro. Aí. Caraca! Nosso ícone, a nossa caneca, que ela é desejada por todo mundo aqui dentro. Nossa! Olha que legal, galera.
Você sabe o que é legal de caneca? Eu, apaixonado por café, acho que aqui nos bastidores você já viu, eu coleciono as canecas que elas me remetem a alguma coisa que eu, tipo, fiz uma prova icônica em algum lugar, eu compro a caneca. Por exemplo, eu dei uma caneca do Ironman. Então quando eu vou tomar café da manhã, eu olho pra caneca e falo, cara, eu já corri esse negócio. Não, em viagens também, né? Você pode Sim, comprar, cara. né? Gosto Enfim, muito. É isso aí. legal. Camiseta? Ah, tem que ter, né? Gosto Tem que fazer muito. a propaganda aí, nem que seja pra Ai, dormir. é o logo. Gente, É 100% personalizado. olha que legal. Caderninho de anotação pra fazer aí seus percursos e corridas. Galera, vai precisar disso aqui hoje. Vai, por isso que eu Nossa. falei aí, ó. Márcia, guarda pra mim, por favor. E Guardo. É isso aí. a gente... Para quem não conhece o Fernando ainda, né? obrigado. Para quem o Fernando ainda é uma novidade, Fernando Guerreiro. Deixa eu guardar pra você. Vou pedir para a produção aqui colocar aqui em algum lugar, aqui, ali, aqui, não sei aonde, em algum lugar da tela aqui, as suas redes sociais, Legal. né? A gente vai falar muito sobre a sua assessoria. O Fernando tem uma assessoria, né? Tem quase 300 alunos, já passando de 300 alunos aí, que ele assessora. E sigam ele lá no Instagram, acompanhem o trabalho dele, que é um trabalho maravilhoso. E vamos lá, Isso aí. vamos Bora. lá bater aquele papo gostoso Isso aí. e Papo entregar de longão agora, né? Ah, pra começar, então assim, eletrificando literalmente tudo aqui, né? Guerreiro esteve com um veículo elétrico esses últimos tempos, né? vamos Nossa. contar dessa experiência. Eu já quero agradecer aqui ao Renato da Eurobike, que emprestou o BID, Incrível. né, pro Fernando, né, e queria aproveitar, já que a Nossa. Marina abriu, perguntando pra você, como foi a sua experiência com o carro elétrico, Fernando? Foi a sua Muito primeira bom. vez com o carro elétrico? Foi. Então, antes de falar da experiência com o carro, né, você começou falando que essa questão da saúde pro corredor, né? E não é só o ar. Tá? Eu sou um consumidor nato de podcast enquanto corro. Só que não tem coisa pior na vida que você tá correndo com seu fone de ouvido e passa o carro. E aí talvez você perdeu ali uma frase importante. Então, até nisso, eu me impressionei muito. Quando eu ligava o carro, eu tipo, esse carro tá ligado? Ele tem barulho. Né? E como isso faz diferença, por exemplo, eu muitas vezes tenho que me deslocar para parques, porque eu gosto de correr em lugares mais silenciosos. E hoje a rua você não tem isso. É uma poluição sonora absurda, né? Então, foi uma das coisas que eu falei, eu não tô atrapalhando nenhum corredor na rua agora. Olha que fantástico. Isso foi muito legal. Mas a experiência é incrível, né? Porque a marca tem tudo a ver com aquilo que eu tenho como filosofia de vida, que é sonhos, né? Construir sonhos. BID, Build Your Dreams. Então, cara, a primeira coisa que eu curti muito é você entra no carro e parece que você tá numa nave, né? É um negócio muito diferente. Incrível, é muito né? incrível. Aí, outra coisa que eu, cara, pirei. Pô, tomada de casa, plugou ali, Resolvendo o problema. resolvendo o problema. Simples. Simples. Né? E outra, né? Aí foi a dica que você me deu. O aplicativo da GreenV. E eu conseguia saber exatamente os locais da cidade onde eu poderia ir lá e abastecer o meu carro. Eu sou novo nisso aqui. Fala abastecer mesmo? É abastecer, de uma Abastecer. Carregar. Carregar o carro. Mas abastecer também não é Também tá errado, dentro, porque você tá tá abastecendo dentro. a bateria de alguma Abastecer forma. de alguma É. forma, exatamente. E uma das coisas mais legais, cara, onde você passa, as pessoas quebram o pescoço pra ver o que tá passando aqui. Que o barulho é muito legal, né? A falta de barulho no carro. A falta, ele vai, você vê uma nave que tá baixando aqui, o que é? Não, é que o design é diferente, né? É uma Também. nova proposta, é um É. carro novo, né? Não é um carro que existia a combustão e virou elétrico, então passa despercebido da Uhum. galera. Como é um design novo, né? Um modelo novo, isso que é o bacana dos carros elétricos. É. A maioria deles, eles são carros que nasceram elétricos. O design já é elétrico, né? Né, Então, e tudo isso por isso que comunica chama mesmo. atenção. Você tá dentro do carro, você sente isso, você não tá num carro, vamos dizer assim, normal, comum, né? E outra coisa legal, um detalhe que eu percebi, assim, eu gosto de música, eu gosto de estar sempre consumindo música. E nas portas, nas caixas laterais de som da porta, eles tiveram o cuidado de colocar como se fosse ali cordas de Rodas instrumento de violão. de violão. Então quando você entra no carro, tem aquela... Tem um nível de detalhes ali, né?
E aí o meu filho, 3 anos de idade, foi o cara. Porque esse carro, você consegue colocar a cor que você quer interno. Ai, Então você regula a cor que você quer lá, são vários tons. E a cor favorita do meu filho é azul. E daí quando eu peguei o carro e fui encontrar com ele, era noite. Aí eu falei, filho, olha a cor do carro que o papai tá usando. Ele ficou maluco, né? caraca. E ele ligou pro vô dele e falou assim, 3 aninhos de idade. Eu não vou conseguir falar igual ele. Eu falei, vovô, o carro é elétrico. Ele falou, papai, o que é um carro elétrico, sabe? Então foi muito legal, foi uma experiência assim, bacana. E aí eu preciso confessar aqui, eu testei a potência do carro. Testou? Ah, gente, Pegou uma estradinha ali? não, na boa. Você dá uma pisada no acelerador e talvez isso porque não é combustão, me expliquem vocês. Meu, eu colava. Performance, né? Não, carro, uma arrancada incrível assim. Óbvio, depois eu desacelerava, né? Porque eu falava, gente, se eu pegar algum radar acima da velocidade, pra quem que vai essa puta aqui? Eu brinco que é um interruptor, né? A luz acende na hora, É né? muito rápido. Basicamente é isso. É isso que acontece com o carro elétrico. Não, e assim, Ele entrega tudo na hora, né? na hora. Os comandos são muito rápidos. E aí, a parte muito legal é Hi BID. Aí o carro te responde. Aí você dá um comando de voz, sei lá, pra ele abrir uma janela, abrir o teto solar. Pô, o teto solar inteiro abre. Aí o carro abrindo assim, eu falei, caraca, até... São detalhes que assim... Depois que eu voltei pro meu carro, eu falei... A gente costuma falar muito que, assim, o veículo elétrico, ele é experiência de usuário mais que tudo, né? Ele tem seus diversos benefícios em relação ao meio ambiente, em relação à forma como ele, de certa forma, contém a parte sonora, né? Tudo isso, mas a experiência, olha o que você está contando, assim, literalmente. Quando que você vai esquecer dessa experiência? Nunca. Né? É algo que a tecnologia envolvida ali, ela é o que faz toda a diferença. E outra coisa legal, putz, eu chegava em casa à noite, aí consumo de bateria, tava o percentual lá no painel, cara, só plugava o O carregador GreenV lá e... Aliás, até esse carregador GreenV é um produto que tá no mercado, né? Tá no mercado, tá no nosso e-commerce. Que é muito prático. Bolsinha, aliás, eu deixei a bolsinha na garagem de casa, a garagem tudo aberta assim, e aí a bolsinha, eu falei, será que os caras vão achar que é uma raquete de beach tênis? Porque ela é super estilosa, né? Parece um suporte assim. Então, essa praticidade também de você estar aqui na garagem da sua casa e não precisar necessariamente ali o tempo todo de um carregador, como é que chama essas estações, né? Isso. Que isso aí também foi outra coisa que eu falei, cara, muito legal. Porque você não fica na mão nunca, né? Você tem diversas formas ali de carregar o seu carro. Então, pra mim, foi bem legal. Um veículo elétrico te atenderia hoje no seu dia a dia? Muito, em todos os aspectos. Literalmente em todos os aspectos, assim. E, Renato, Eurobike, fica aí a dica, né? A dica, me e atenderia patrocina, muito. Né? Não, em muita coisa, assim. Até espaço interno muito bem desenhado. Ele não é um carro grande. Você olha assim e fala, cara, não é o carro gigantesco. Mas quando você entra também, tudo isso foi bem pensado. Então acho que faz muita diferença. Espaço interno, pra mim, com o filho, cara, isso faz muita diferença também. Então, com certeza, carro elétrico me atenderia. Renato, fica a dica aí. É isso aí. Que bom. Ficamos felizes que você gostou do carro, que você desfrutou desse momento em família e foi alguns dias com o carro elétrico. Foi e muito que bom. você, provavelmente, na sua próxima aquisição de carro, você vai considerar um carro elétrico Com certeza. ou um híbrido, Exato. no mínimo, para Não, você já tá o ter. elétrico. Sendo bem sincero aqui, a gente troca de carro periodicamente e assim, a gente já tá olhando para esse mercado que até então a gente não conhecia. A gente, apesar de alguns vizinhos nossos já terem, né, o carro elétrico. E é legal, sabe o que é legal agora? Eu olho para todos os carregadores na garagem para ver de onde que veio esse negócio aqui. Mas a gente super considera por vários aspectos. A gente sentiu a diferença. Quando você usa, é diferente, né? Quando você tá ali, é outra coisa. É muito bom. Fica a proposta aí pra galera que quer andar no carro elétrico. Exato. As principais locadoras do Brasil já estão com os carros elétricos aí. Aluga, verdade. passa o final de semana com o É carro, muito bom. aproveita, desfruta, recarregue nas estações da GreenV. E é isso aí.
É isso. Agora, Guerreiro, vamos lá, né? Vamos falar sobre esporte também, falar sobre eu a nossa gosto, hein? proposta de hoje, falar sobre Greenville Brand Bridge, né? Que está próximo aí já da data de... Tô inscrito, hein? Tá inscrito já? Legal. Vai ter... Pode falar? Posso falar a minha distância? Pode, você pode. 30K, né? Olha só, vai na distância máxima. Máxima. Vai ter cupom também para os seus seguidores aí. Verdade, né? gente. Cupomzinho. Especial de Fiquem atentos aí nas desconto. redes sociais do Guerreiro, que logo ele vai estar divulgando aí para vocês também, cupom de desconto. A gente também aqui como patrocinadores, a gente também divulga aqui, né, Marcos, mas ele especialmente aí para os corredores. E já aproveita e já faz um inbox lá para ele, já pede as dicas também, entendeu, galera? Boa. Porque aí você já... Quem ficar até o final vai ganhar presente. Cara, a gente gosta de presente aqui. É isso, a eu gente cheguei gosta. aqui, já fui presenteado. Antes mesmo também fui presenteado com a experiência com a BID, então no final eu acredito no crescer e contribuir, né? Tem que No ganha-ganha, né? A gente ganha-ganha. Mas sabe que esse lance do ganha-ganha, a gente acha que existe uma questão meio pejorativa por trás do ganha-ganha, mas a vida é isso, né? E não é. A gente estava falando aí, a parte mental, e pra mim, sou extremamente apaixonado por comportamento humano, a mente humana. Estou me especializando em neurociência comportamental para entender mais o ser humano. E essa questão do ganha-ganha, se você for traduzir, é a questão de você contribuir e crescer na mesma proporção. Se você pensar só em contribuir, você não vai conseguir crescer. Se você pensar só em crescer, você vai... Eu tava com o pessoal hoje e falei, cara, não espera a tua conta bancária ficar cheia e o teu coração vazio. Então você tem que ter esse equilíbrio, sabe? Sempre compartilhando o que você tem, contribuindo e almejando crescer sempre, né? Então, eu fui presenteado aqui e no final vou presentear a galera também. Muito bom. Muito bom. E como começou essa paixão pela corrida, Fernando? Conta pra gente como que você descobriu a corrida na sua vida, como ela se tornou paixão e se deu conta que você precisava montar uma assessoria, que isso era um business pra sua vida, que isso era um negócio, porque... Como a gente fala aqui em todos os episódios, Marina, uma das nossas pautas aqui é empreendedorismo também. Exatamente. Empreendedorismo e educação. Esporte e educação. Exatamente. Né? Então, a gente quer saber como começou, como que a corrida entrou na sua vida. Né? Para quem acompanha a apresentação, o Fernando é formado em educação física, né? Trabalhou em academia durante muitos anos, né? E hoje empreende, né? Com a sua assessoria. Conta pra gente como que você fez a trajetória até chegar na corrida, que é o principal esporte que você tem hoje dentro do seu segmento, né? A corrida é tendência, para quem não tá antenado, já saiu as tendências 2024 e a corrida lidera, né? Ah, é? Lidera. Então é muito legal você olhar para as tendências e saber o que tá rolando, né? Então até uma dica aí para quem quer empreender no ramo do Mas esporte. Mas tendência nos esportes? Nos esportes. Tá. Né? Eles fazem, eles metrificam o quanto os esportes têm de crescimento e eles já entendem para o próximo ano o que vai ser tendência, né? Isso vai de encontro, Marina, porque não tem, assim, um esporte tão democrático quanto a corrida, né? É um esporte muito acessível e democrático, né? Você, com tênis, não precisa ser o melhor tênis do mundo. É um dos esportes mais baratos que tem, né? Põe um tênis ali, sai e vai, né? Isso tem um lado muito bom, é incrível a liberdade, mas existe um outro lado que se você não souber o que você está fazendo, hoje dos 300 e poucos alunos que a gente tem, pelo menos 40% chega com uma lesão por ter começado sozinho e não ter tido uma assessoria mínima para começar, né? A gente vai falar um pouco mais Nem mesmo ter estudado por conta própria, né? Então assim, a gente fala muito ali dentro do Holy Flow, o que te motiva a começar não te leva até o fim, né? Então o que te motiva a começar te desperta. O empreendedorismo é a mesma coisa, a estratégia, a visão que você teve para começar, ele te despertou para tirar da inércia, depois você tem que começar a se preparar. Por exemplo, eu fiquei 8 anos em sala de musculação, e aí fui coordenar e gerenciar a academia, depois eu empreendi no ramo do funcional, e depois que a gente veio para a área tech com uma assessoria esportiva online. Cara, o que eu aprendi lá em 2010 não funcionou para 2020, né? Ainda mais com pandemia e tudo isso. E a corrida é a mesma coisa, né? Há poucos anos atrás você falava, o jeito certo de correr é com a ponta do pé no chão. Aí você vê que o cara que correu uma maratona para baixo de 2 horas não aterriza com a ponta do pé no chão. Então, as coisas mudam rápido e você precisa ter alguém que te balize para onde ir e como fazer as coisas, né? Mas a corrida surgiu na minha vida, cara, eu tô há 16 anos como profissional da área de educação física, formado, tenho CREF, tá, galera? Isso é muito importante. Por que eu falo que é muito importante?
a gente vê hoje muitas pessoas falando do que vivem. E isso é muito bom, mas é uma realidade da vida dela. Eu não consigo. Hoje você tá com quantos meses de gestação? 7,5. Olha só que legal. O Fernando ele vem aqui, o Guerreiro vem aqui para revelar as coisas. Né? A gente não tinha contado ainda que a Marina tá grávida pros ouvintes e para quem tá nos assistindo pelo YouTube. Do Senhor, Guerreiro. Que a Marina tá grávida, mas agora todo mundo já sabe que o Fernando entregou aqui. Né? E ainda que até vermelha, Guerreiro, agora. Mas tá tudo bem, né? Mas tá tudo bem, Marina. Qualquer hora... Daqui a pouco a barriga já não ia conseguir mesmo, esconder. Né? Esconder, né? Mas tá tudo bem. Mas certo. continua. Não perde Isso a linha do raciocínio, Isso não. aí, gente. Eu tô gravidona aqui mesmo, ser mamãe. E tô morrendo de vontade de participar da Run the Bridge, mas eu vou ter que me segurar lá, né? Ficar quietinha. Mas tá tudo certo, mas eu tô de 7 meses. Não, a Marina, o ano passado, ela ajudou a gente na organização da Run the Bridge. E esse ano vai ajudar de novo, né, Marina? Vou, se Deus quiser, vai estar lá quase para nascer, mas vai estar lá. Quase para nascer. É isso. Até o último. Energia que vai contar. Estende compaixão pra minha vida. Tá? Só te ajudei a anunciar algo. Você quer saber o seguinte? Depois que o baby nascer, eu vou precisar de corrida. Então, ó... Já tá aqui, então. Já vai vou ser precisar minha de treinos forma. e aí é a forma que você vai me ajudar aí. Não, mas é isso. Então, olha só mas o que legal. você ia falar dos 7 meses? Tá. Que... Então, por quê? Ela tá numa realidade de vida que aquilo que ela faz hoje é pra realidade dela. Então, eu não posso... Por exemplo, a minha esposa, ela não tá grávida, ela tá vendo uma rotina diferente, ela tá vivendo outras coisas. Ele é amável lá e posta uma dica e fala, nossa, agora isso aqui... Então, quando você tá falando com um profissional, ele entende a diversidade de pessoas, de necessidades, de objetivos, técnicas, estratégias. Então, existe base fisiológica para pessoas diferentes. Então, não é tudo que funciona para todos, né? Então, a importância de ter um profissional, por exemplo, você tá lá buscando, a tua meta clara é correr tua maratona sub-3 em algum momento. E você tá se preparando para isso. Se eu coloco o mesmo treino para o cara que tá lá começando hoje, eu vou matar ele. E ele vai falar, corrida é uma droga. Odeio corrida. Por quê? Ele não foi fazer um treinamento que é apontado para aquilo que ele quer e precisa. Então, por que eu falo a importância de um profissional? Ele vai entender o seu momento de vida e aí ele vai desenhar um programa para uma temporada que você vai bater as suas metas, seus objetivos e tudo isso. Tá? Então, por isso que é importante estar com um profissional e não só com um entusiasta do negócio. Isso aqui é muito importante a gente falar. E desses, então, 16 anos, 8 anos eu fiquei em sala de musculação, coordenação e gerência de academia. Depois eu vim investir. Cara, foi muito legal porque foi assim, cara, eu vou sair e vou apostar. Eu dei um all-in na minha vida, assim. Já tava um pouco saturado daquilo. E aí fui pro parque, foi super legal. A gente chegou a ter 5 unidades aí no estado de São Paulo. Foi muito bacana, a gente viveu experiências incríveis. E no meio disso, eu fui convidado para fazer uma coisa. Eu era do funcional, né? Treinamento funcional, e treinamento funcional ele envolve corrida, eu treino cardio bem alto. E eu fui chamado para fazer uma corrida, e nisso que eu fui chamado, eu falei, cara, vamos lá, vamos ver o que dá. São 7 quilômetros, então assim, 7 quilômetros a gente topa no lifestyle, né? E no final dos 7 quilômetros, quando eu vi, eu fui campeão da minha categoria e 5º colocado no geral. Eu falei, caraca, opa! Isso aqui é bom demais. Ó, esse aqui, ó, que é doidinho lá para aquelas medalhas diferentes, top 200, top 100, o bichinho pica, bom, não é? Pica, é muito bom. É muito bom. E vai ter na Run the Bridge, vai ter bastante Vamos, medalha verdade. especial. Legal. Vai ter A gente vai ter categorias. Campeão de categoria e vai ter também os top 100, né, para cada uma das distâncias. Exato. Vamos anunciar isso tudo bonitinho pra gente não falar nada... Boa. Errado. Vamos colocar né? no... Pra não expor ninguém de novo. Vai estar no site da Iguana e também no da Guinvi, no Instagram da Guinvi vai estar lá também. Exatamente. As premiações especiais. Né? Então a gente faz até o seguinte, vamos deixar aqui embaixo o link para vocês das inscrições. Da Iguana. Da Iguana. Da Iguana. Que aí tem todas essas informações É lá, né? iguanaesportes.com.br, você entra lá, vai ter todas as informações lá. Qual cupom? Eu não sei se a Iguana já divulgou as premiações especiais. Né? Eu não sei se já divulgou, mas deve estar para divulgar aí também. Sim, né? sim. E acompanha a gente nas redes sociais que a gente vai falar de tudo isso também. Vai falar tudo lá. É Show. isso aí.
Eu tive O cupom, Ah, cupom a gente fala daqui a pouco. No Vamos final a falar, gente fala do cupom aí, do seu cupom. Qual cupom? Eu tô brincando. Você sabe qual é o cupom, não sabe ou não? Não lembra mais. Eu sei. Qual que é o cupom, então? Conta aí pra galera. Pode falar? Pode falar. Não, vamos deixar pra depois. Tá bom. Então deixa tá. pra- Beleza. Ele não Eu sei lembra, que galera. tem. Eu sei Segura que aí, tem um número. tudo Ele isso, não isso lembra aí é do- só Lembro, estratégico Ó, pra ele vai segurar. receber uma cola aqui daqui a pouco Não. com o cupom. Pode acreditar, Eu ele tenho não que decorar lembra. treino fartlek às vezes, imagina. Ó, eu sei que as 3 últimas letras, R, T, B e um número do cupom. Então Então tá acho bom. que ele lembra, né? Bom, vamos lá. E eu gostei. Eu gostei da corrida, achei super legal. Foi uma oportunidade de eu conhecer algo novo, algo diferente. E comecei a correr por estilo de vida mesmo, por colocar algo novo e me desafiar. Então, assim, eu sempre gostei de colocar uma novidade. Então, eu lembro lá em 2007, quando eu iniciei no meu estágio, chegou uns caras falando lá na academia assim, vamos fazer treino funcional. Era uma empresa terceirizada que ia prestar serviço de treinamento funcional na academia que eu trabalhava. Aí meu coordenador falou, tá, então pega aqui esse estagiário, que era eu, e ele vai te ajudar no que você precisa lá, chamar as pessoas, arrumar lá o seu material e tal. Só que o cara falou, não, tá bom, você tá aqui ajudando, treina junto. Então, em 2007, não se falava de treinamento funcional, eu tive a oportunidade de treinar com os caras incríveis. Aí eu saí na frente. Aí veio o CrossFit, falei, vou conhecer esse tal do CrossFit. Então, eu sempre gostei de atualizar ali meu currículo, treinar coisas diferentes. E a corrida, eu nunca tinha experimentado, falei, vou experimentar. Foi incrível. Aí abriu, corri 7, tive a brilhante ideia de em julho correr 42. Uau! Foi muito sábio, assim, da minha parte. Não tinha apesar de eu ser profissional de educação física, não era um especialista em corrida. Eu falei, vou baixar aqui um programa de corrida no aplicativo X aqui. Baixei o programa de corrida. Aí o programa falou, você precisa de 16 semanas para esse programa. Só que eu não tinha 16 semanas para o programa. Eu usei as semanas que eu tinha. Adivinha? Coloquei a medalha no peito. Só que eu tive câimbra do pescoço até o dedo do pé. Meu Deus. Não foi uma experiência legal da parte física, mas ali eu aprendi um negócio chamado Ultra Mentality, que daí me acompanha até aqui, né? Então eu tô falando lá de, agora não vou lembrar se é 2015 ou 2016. Porque eu falei, cara, se eu superei todo esse nível de dor aqui durante 42 quilômetros, 195 metros, que faz toda a diferença, o que vai me parar? Aí eu acessei uma chave na minha mente que eu falei, agora é esse negócio aqui pra minha vida. Eu falei, então se 42 me bateu desse jeito, eu vou agora escolher uma ultramaratona. Daí minha próxima prova já foi 75 quilômetros. Já mergulhei Caraca. assim, só que aí fui preparado, né? De quanto tempo isso? Do Foi- 7 pro 75? Foi de julho para final de outubro. Então, agosto, setembro, 3 meses. Mas você tomou essa decisão de fazer isso pelo fato de você ser um profissional já na área, né, de educação física, ou você acredita que pessoas comuns comuns no bom sentido, assim, né, do tipo, sem grandes treinamentos, pode vir a ter esse tipo de performance também num curto prazo de tempo? Sem treinamento, Marina, acho Não que dá, né? Não dá. ninguém consegue nem correr 10 quilômetros, né, Fernando? Ele vai sobreviver ali, né? Né? Ninguém consegue. Porque o grande lance da corrida, no final, por que você treina, na verdade, né? Você treina pra chegar bem. É isso. No final das contas, esse que é o lance. É isso aí. É, Eu carrego isso comigo. É uma não, regra. não importa o tempo que você percorre, 5, 10, 15, 21, É ou isso. 42, ou até 75 ou 100, que essas corridas de Ultramaratona. ultramaratona, que leva a pessoa realmente a uma exaustão física e mental, né? Uhum. Mas o importante é você cruzar bem. Bem, Não importa, não é sobre tempo, porque no final das contas, eu costumo brincar com as pessoas que eu quero levar pra corrida, eu já levei algumas pessoas pra corrida, não é sobre tempo. Não. E a competição é com você mesmo, não é com os outros. Porque o maior erro do corredor que começa hoje é querer comparar com algum outro corredor mais experiente. E nada tem a ver. Você tem que focar no seu, na sua evolução. Isso que é o importante. Cara, é E legal aí você tá falando entra essa questão mental, né? Que Mental. você tá falando. Não, é legal você falar isso, que esses dias eu foco, eu gosto do comercial do Holy Flow, então as pessoas querem entrar para assessoria, eu ligo, eu quero conhecer, porque assim, eu não quero treinar pessoas para correr, eu quero que a corrida seja uma ferramenta para transformação de vida. Daí eu vou entrar na resposta dessa pergunta. Então, pra gente, como o Holy Flow, como assessoria esportiva, a corrida é só uma ferramenta.
E aí, semana passada mesmo, uma pessoa entrou em contato e daí ela falou, cara, eu vi que uma menina correu 5 quilômetros em 16 minutos. E eu tô tentando fazer isso e eu não tô conseguindo, eu tô muito frustrado. Eu falei, mas peraí, quanto tempo você corre? Não, comecei a correr depois que eu vi ela. Eu falei, você tá sabendo que o recorde mundial de 5 quilômetros, ele tá ali entre 15 e 14 minutos. E você que está começando a correr agora porque viu alguém fazendo em 16, quer fazer. E daí ela falou, nossa, é isso. Então, o importante não é o tempo em si, é como você termina. Então, eu tenho essa regra para mim. Semana passada eu fiz o meu treino, tô focado agora numa prova, então eu fiz um treino de 40 quilômetros no domingo. Segunda-feira eu estava treinando de novo. Porque eu preciso colocar o meu corpo, sim, em desafio, mas eu preciso saber se esse desafio é inteligente. Tá? Então, quando você pergunta ali se eu fui porque eu era um profissional ou se eu acredito que pessoas normais, que não são profissionais, trabalham com outras coisas, podem fazer, hoje eu sei que eu só fui para esse mundo para poder apresentar esse universo para outras pessoas. Porque é uma ferramenta absurdamente poderosa. Então, assim, o desafio ele já começa quando você, por exemplo, tem que vencer o seu despertador de manhã. Inclusive, não sei se você lembra dos bastidores com o Guerreiro aqui, que ele tem despertador. Pra tudo. Pra tudo, né? Pra tudo. Vamos ver os de hoje. Galera, por que eu tenho despertador pra tudo? Pra me lembrar do que eu tenho pra fazer. Você gamificou seu dia, né, no caso. Eu gamifiquei meu dia. Cara, é legal. A gente tem bastante. Mas, ó, hoje eu acordei às 3h45. 3h45 da manhã. A gente vai até. Hoje o dia acaba às 8h30. Às 20h30, né? Então, galera, não sei se dá pra ver daí, mas a gente tem alarmes pra tudo aqui. E é uma gamificação que eu tenho comigo, né? Então, quando eu fui pra esse universo da ultramaratona, eu comecei a entender o poder da mente. O que me levou a estudar isso, a entender mais sobre esses mecanismos neurológicos, como a mente afeta na parte emocional, com a questão de neurotransmissores, parte hormonal mesmo, e como essa parte hormonal te leva a tomar as decisões para qualquer coisa. Você xingar alguém no trânsito, até do tipo, vou empreender ou não, que está totalmente relacionado a emoções aqui. E quando eu comecei a aprender o poder da mente na corrida, porque assim, a minha primeira ultramaratona, 75 km, a experiência foi muito diferente dos 42. Porque os 42 eu sobrevivi. E aí nos 75 eu tive abundância ali. Tá bom, eu sofri muito mais no aspecto de tempo, de esforço físico, sim. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. E daí isso aqui faz toda a diferença, né? Cara, eu sei que eu vou passar por esse desafio aqui, foram quase 9 horas de prova, alguma coisa assim, e eu tava feliz. Sabe por que eu tava feliz? Às vezes eu falo, nossa, 75 km, esse cara é louco. Não, sou privilegiado. É totalmente diferente. Nossa, esse cara acorda 3h45, esse cara é maluco. Não, sou privilegiado. Sou privilegiado porque eu desenvolvi uma mentalidade que me dá suporte para acordar 3h45 da manhã e estar aqui no final do dia com vocês, cheio de energia, ir lá para casa, encontrar meu filho ainda, brincar com ele até a hora que ele quiser brincar, colocar ele para dormir e ter tempo de qualidade com a minha esposa. Só que isso aqui são anos de treinamento da mente, né? E disciplina. Muita disciplina. E aí a disciplina, ela eu preciso de ferramentas para me disciplinar. Ah, vou acordar disciplinado. Não vou. Esquece, tipo, não é um passe de mágica, não existe o portal de Hogwarts que você vai entrar lá e... Cara, não existe isso. E liberdade é fazer o que você não quer fazer. Marcão, você tocou num ponto que, assim, eu tenho pra mim que a disciplina é a mãe da liberdade. Você quer ver um negócio? As pessoas que têm disciplina, elas escolhem fazer ou não. Você escolhe fazer ou não. O cara indisciplinado, ele não escolhe. Ele não escolhe, porque ele tá preso em vícios que impedem ele de fazer o que tem que ser feito. Aí você vai olhar para a sociedade hoje e você vê as pessoas disciplinadas onde estão e as indisciplinadas onde estão. Eu costumo falar, nos nossos treinamentos, na pista de treino ou no campo de treino, é o lugar mais honesto que você vai se encontrar. Porque você não pode dar migué lá. Porque o dia que você der migué lá, você vai ver
o resultado ele vai tá aqui, ele tá estampado. E só depende de você. Então, a relação com o treino é uma relação sua com você mesmo, e se você negligenciar, der migué, for indisciplinado, o único prejudicado vai ser você. Isso aqui não é uma primeira etapa. Agora, qual que é o risco disso? Teu negócio não vai crescer, tua família não vai ter uma pessoa íntegra como poderia, a tua saúde daqui a pouco vai dar. Então, essa falta de disciplina, que ela é causada pelos prazeres momentâneos. Então, vamos construir aqui um raciocínio. As pessoas estão olhando para o que elas querem agora. Então, você tem hoje uma síndrome, você tem hoje algo que está pegando todo mundo. O famoso burnout. Exatamente. Né? Hoje você fala com as pessoas, se ela não está em burnout, ela está entrando em burnout ou saindo de um burnout. Ou ela possui um autoconhecimento muito grande, Muito mas grande. a gente está falando de uma parcela Baixa. muito pequena do mercado. E aí, o que acontece? O cara tá em burnout, o nível de cortisol desse cara, o nível de estresse desse cara é altíssimo. Ele não consegue relaxar em momento algum. Intencionalmente não. Conscientemente ele não consegue relaxar. E muitas vezes não é nem sobre a pressão que recebe externa, é a pressão que ele faz sobre ele mesmo, né? Sim, Ponto. Isso. sim. E aí, só qual que é o problema? Ele começa a gerar pressão ou receber pressão, daí o que ele faz? Vou dormir 15 minutos a mais hoje. Prazer momentâneo, curto prazo, te dá aquela sensação ali de prazer, de ganho. Aí, ele tá ali no meio do dia, ele tá estressado, um chocolate. Ou ele vai para a rede social, ele vai para o mundinho paralelo, onde ele se esconde ali, e isso tudo vai escondendo aquele estado de estresse elevado. Não, e nesse momento, quando ele vai pra rede social, é a pior coisa que ele fez na vida, né? Porque aí ele tá vendo o mundo dos outros. Exato. E além de ver o mundo dos outros, a rede social, não só a rede social, mas essas coisinhas são fugas, né? Sim, sim. São fugas. Então aí você começa a ser movido pelo prazer momentâneo. Era um papo de corrida, já virou um papo de reflexão. Mas Vai dele fundo o negócio. Dele Você eu já sabe imaginava... sabe qual que é a causa justa do Holy Flow? É transformação de vidas. E como que a gente faz isso? Nunca será só um treino. Cara, se você pegar assessoria esportiva hoje, se você for só no Parque Ibirapuera, sábado de manhã você vai encontrar dezenas, se não centenas ali. É muita coisa. E eles estão fazendo um ótimo trabalho fazendo os caras correrem mais rápido. Eu não sou mais um que vou fazer alguém correr mais rápido. Eu quero que as pessoas tenham a vida Pode até transformada. acontecer. Pode até acontecer. Ele vai. Pela Isso metodologia. pela metodologia é consequência. É consequência. Tá? Então, Mas não é o seu pilar principal. não. E tudo bem para as assessorias que tem Tá esse pilar ótimo. como principal, Tem que porque tem aluno para tudo. Exatamente. Tem aluno para todas as assessorias, para cada tipo de pessoas diferentes que quer Sim. atingir resultados diferentes. É exatamente isso. Tem que O seu pilar é esse, e ponto. E ponto. E a gente acredita nisso, a gente luta por isso. Então a gente fala, nunca será só um treino, nunca será só uma corrida. Esse é o seu grande slogan também, né? Essa é a minha marca de vida. Marca de vida. Tá? Então, e aí eu posso usar aqui agora, nunca será só um podcast. Então assim, cara, eu posso vir aqui falar de VO2 máximo, posso vir aqui falar de V ponto, treino fartlek, treino em bloco, treino... Eu posso. Só que se o cara colocar no Google, isso ele vai encontrar também. Então eu não quero ser um replicador daquilo que... Vamos conectar. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Então, quando eu escolhi estudar comportamento humano, eu falei, cara, isso aqui não pode ficar só no âmbito do treino. Na minha visão, porque a minha vida foi transformada por causa disso. Né? E daí voltando, quando eu aprendi essa questão do prazer momentâneo, eu comecei a perceber como a gente está preso em vícios. Está literalmente preso em vícios. Então, a pessoa indisciplinada, ela está acorrentada em vícios de prazeres momentâneos. A pessoa disciplinada, ela está entendendo que vou pegar o meu caso, daqui 83 dias eu tenho 75 km para correr em 6 horas e 59 minutos. E se eu perder uma sessão de treino, vai impactar naquilo. Se eu pular qualquer coisa, vai impactar naquilo. Eu não tô olhando porque eu tô sentindo aqui e agora, ai meu Deus, eu acordei 3h45 da manhã e tô cansado, então eu preciso... A vida não é sobre isso. O que eu tô sentindo agora. Só que ao longo do tempo eu fui encontrando mecanismos para treinar a minha mente, para poder vivenciar todos esses momentos. Falar assim,
Vou vencer isso aqui. Então, pessoas disciplinadas elas têm liberdade porque elas estão olhando médio e longo prazo e elas entendem o porquê que elas têm que fazer cada coisa. Só para complementar o que você está falando, essa semana eu vi uma frase muito legal que falava assim, a disciplina e a rotina você escolhe. Perfeito. Você escolhe ela. E a partir do momento que você escolhe, você entra exatamente no que você está comentando agora. 100%. Porque aí ela não é sofrida. Pelo contrário, ela é libertadora. Ela é libertadora. Ela é libertadora. Daí, fazendo esse paralelo, né, da escolha, o disciplinado escolhe. O viciado não tem poder de escolha. Ele vai estar sempre aos sabores do prazer. Sempre. E daí é assim, tá bom. E o momentâneo, né? E o momentâneo. Agora, quer ver um exemplo clássico disso aqui? Porque não é legal acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Não é. Correr. Por isso que eu Ninguém tenho 25 despertadores. O Drauzio fala isso, né? Não teve um dia, porque o Drauzio corre... E ele tem a esfera das majors. O cara é outro nível. Não, e ele fala, não teve um dia que eu acordei feliz pra correr. Eu não acordo feliz pra correr. Eu faço isso porque isso é bom pra mim, é bom pra minha vida. Eu entendi que isso vai me fazer bem, que vai me dar mais energia, que o meu dia vai ser melhor, que eu vou ter, vou viver mais. Bom não é correr, bom é ter corrido. Exatamente. É verdade. E aí ele fala que, assim, que ele não vai feliz, mas quando ele volta renovado, ele volta melhor. Então ele sabe que é um prêmio que ele vai receber depois. Né? Eu vou falar um pouco da minha experiência, que é um pouco diferente em relação a isso. Eu me sinto muito privilegiado. Então, quando eu vou para minha sessão de treino, eu vou com muita alegria. Porque eu desenvolvi essa mentalidade de ser privilegiado, porque se eu não der espaço para essa alegria, provavelmente eu vou murmurando, eu vou reclamando. E essa reclamação, ela tem uma ativação neurológica que vai impedir você de atingir ultra mentality, de atingir você ultra performance, alta performance, os seus melhores resultados. Então, obviamente que não serão todos os dias que você vai dessa forma, mas existem algumas negociações que elas são perigosas, né? E eu tive 2 episódios de lesão na minha vida que não tem a ver com a corrida, tem a ver com o futebol. Um episódio eu rompi um ligamento do tornozelo direito e outro episódio eu rompi 2 ligamentos do tornozelo esquerdo. E só quem tá imóvel sabe o valor que é correr seus 5 km. Só que muitas pessoas estão esperando acontecer o acidente para descobrir isso. Você entendeu? Então, eu não vou falar pra você que todos os dias eu pulo da cama, 3h45 da manhã, vamos lá, vamos fazer acontecer. Mas eu desenvolvi um negócio na minha vida que é senso de existência. Eu vou descansar quando eu morrer. Então, se eu vou viver 70 anos, eu vou fazer cada dia desses 70 anos valer a pena. E por que eu falo isso? Então, quando eu acordo, eu já tenho uma visão clara do que eu tô gerando aqui e do quão importante é aquilo ali. Então, eu vou falar da minha rotina de manhã quando eu acordo. Porque não, eu tomo água, lavo o rosto, tá, beleza. Cara, minha primeira coisa, eu vou ter meu tempo de meditação, vou ter meu encontro com Deus. E aí, nesse encontro com Deus, cara, tipo, olha que privilégio. Pô, vou ter um encontro. E daí, vou fazer meu tempo de oração, de leitura, de ouvir um louvor. Então, falando da minha rotina, né? Estudar, então eu tiro praticamente 1 hora. Então, o tempo que eu como meu pré-treino, tomo meu cafezinho e faz a digestão para eu sair pro meu treino. Então, essa primeira hora do dia, cara, eu tô me carregando, né? Tipo, abastecendo. E eu acordo com alegria porque eu falo assim, cara, eu tô descobrindo algo que tá me levando para um próximo nível. E aí, é esse o mecanismo da gamificação que eu criei para mim. Eu não acordo com o peso de mais um dia. Eu acordo sedento pela transformação que ele vai gerar em mim. Hoje de manhã, além da gente ter uma assessoria de treino, a gente faz muitas experiências corporativas, né? Então eu levo meu time e no meio do treino a gente desenvolve tudo isso aqui que a gente está falando hoje. E hoje eu estava com uma empresa, um cliente com 15 diretores. E aí eu falei assim, cara, quantos educadores físicos, parceiros de área que estão aqui hoje têm o privilégio de prestar serviço para 15 caras que falam para 600 pessoas? Porque se eu tiver entendimento que o meu desenvolvimento pessoal vai impactar no desenvolvimento desses 15 caras, que vai impactar nesses 600 caras, e se desses 600 cada um impactar um, são 1.200 pessoas. Essa é a minha cabeça todos os dias que eu acordo. Só que foi ontem isso? Não. A gente está falando de 8 anos de treinamento.
8 anos de você entender o que é legado, o que é propósito. Nossa, a gente precisa falar hoje. Eu tenho 5 chaves pra galera que eu tenho que falar. E aí hoje de manhã eu olhei assim e falei, cara, fazem quase 4 anos que eu falo dessas mesmas 5 coisas e nesses 4 anos ainda é novidade pras pessoas. Então quer dizer, respeito muito E são 5 chaves que você desenvolveu para sua vida. para minha vida. Foi de um livro de finanças que eu transicionei para uma mentoria de fitness e daí dessa mentoria de fitness para cá, isso aqui é para vida. E você compartilha isso com seus alunos? Sempre. Sempre. Já quando eu tô aqui conhecendo o cara, ele fala, eu quero correr maratona de Boston. Eu já falo, não, peraí, por quê? Uhum. Correr maratona de Boston é fácil, agora me fala por quê. Porque você vai treinar para uma maratona, você vai calçar, você vai... Fácil não é, Marina. Ele, né, tem índice pra maratona de Boston. tem né? Imagino. Fácil não é, né? Mas tudo quando bem, eu falo né? fácil assim, a parte física... Querer correr é fácil. Correr não é fácil. Você sabe por quê? É onde você diferencia o sonhador do executador, Perfeito. né? Então assim, daí daqui a pouco o filho adoece, a carga de trabalho na empresa aumenta, acontece algum efeito externo, o cara começa a diminuir o ritmo de treino dele. Por quê? Não estava com o propósito definido. Perfeito. Então, não vem me falar só que você quer correr, porque se você não me dá um porquê para isso, e daí já é a primeira chave, tá? Propósito definido, ele é a mãozinha que vai pegar a tua motivação e jogar ela fora. Eu tenho essa sua linha de raciocínio porque eu te acompanho, então eu sei um pouquinho dela. E fazendo um gancho aqui pra galera que tá ouvindo e assistindo a gente, no papel, né, Marcos, que a gente tem aqui da educação, do empreendedorismo, é nítido do que tudo isso que ele tá dizendo, se a gente levar pro nosso universo corporativo, tem uma sinergia surreal, né? Porque, querendo ou não, se você não tiver todas essas disciplinas no dia a dia, esse propósito que você está comentando, o porquê que a gente quer fazer todas essas questões, dificilmente a gente consegue estar num projeto, dificilmente a gente consegue acordar todo dia motivado. Porque, assim, a vida não é linear. Esquece, A gente não vai existe ter vida linear. sempre altos Perfeito. e baixos ali. E cada dia a gente vai ter situações. E se nós não formos resilientes nessas situações, a gente desiste e espana rapidamente. O ponto... O Fernando estava falando aqui e eu estava pensando o que me move, né? O que me faz ir pro próximo... Boa reflexão. O que me faz ir para a próxima... Ele faz a gente pensar nisso, o que né? faz ir para a próxima etapa. E no meu caso, é sempre ter uma prova como foco. Né? Então as provas, porque assim, ninguém entende, tipo assim, você conta, mas você paga para correr na rua? Eu pago para correr na rua, mas não é livre. Você pode correr na rua, mas eu pago por isso, porque essa é a grande motivação, no final das contas, você ter os seus objetivos, e é o que faz ir mais longe, na verdade. Né? Então, eu sempre estou com um objetivo. Né? Sempre eu tô com um objetivo ali na minha frente, né? Então tô sempre buscando algo diferente. Então Perfeito. Eu termino a minha maratona agora e já busco meu próximo desafio, né? E aí você Desculpa. E não importa se é um desafio de distância ou se é um desafio de tempo. Exatamente, é teu. O que te move é teu. Agora, duvido que você coloque uma medalha no peito pós-corrida, independente de quilômetro, você coloca a medalha no peito e você não sai cheio de coragem pra fazer alguma coisa. Sim. Você sai. Daí, cara, você vai lá pra segunda-feira kickoff do teu time. Se você puder, você vai trabalhar com a medalha Você no peito. vai trabalhar com a medalha no peito. Eu tenho um que quadro brega, no meu Instagram, né? Se não, porque se não... Né? Não, porque... Eu vou porque meu escritório é em casa, tá? Então, tipo, a galera já olha minhas medalhas. O cara chega a ter uma medalha 75 quilômetros, Ironman, essas coisas. Eles não vão me dar desculpa. Não, teve um vídeo que rodou essa semana aí na internet, o cara ia trabalhar com a medalha da maratona, né? E ele ficava assim pro cara do lado no metrô, ó. Olha a minha medalha. Porque é um orgulho, né? Você ter conseguido aquilo, né? É que a medalha... Eu tenho um quadro no Instagram que fala que a vida é como uma medalha. E você só ganha medalha quando cruza a linha de chegada. E qual é o problema hoje geracional? As pessoas não estão cruzando a linha de chegada das metas, dos objetivos.
Elas estão sempre buscando uma novidade, uma intensidade diferente, uma emoção diferente, mas realmente pegar e falar assim, cara, eu tô saindo do ponto A e eu vou, nem que eu tenha que dar 58 voltas aqui, eu vou chegar no meu ponto B. As pessoas não estão fazendo isso. Para mim, hoje, a corrida é sobre isso. Se você não cruza a linha de chegada, se você não correr lá os 30K na Greenville Run the Bridge, você não vai pôr a medalha no peito. Tem um maluco, vou chamar assim, com todo respeito, o Hugo Farias, não sei se ele vai ver a nossa... Nossa, Hugo Farias. Não sei se ele vai ver nosso podcast aqui, mas eu chamo ele de maluco, porque é um maluco. Marina, ele tá correndo 365 maratonas no ano. Ele tá correndo 42,195 metros todos os dias. Ele vai entrar pro livro dos recordes aqui no Brasil, chama Hugo Farias, esse cara. Acho que é de Americana, se eu não me engano. E não era um corredor. Não era. Era Ele trabalhava com TI. Era um exato. programador um executivo de alto sucesso, parou, resolveu fazer essa loucura que é correr todos os dias. Né? E aí, na camiseta dele, desistir não é uma opção. É isso aí. Desistir não é uma opção. Né? E ele já teve alguns problemas que de saúde no meio, mas ele não para. Ele fez algumas maratonas andando. Só não foram 5 andando. Assim. Porque ele tava com alguns problemas físicos ali já, né? Por conta de todo dia. Desgastes, né? Porque não faz sentido. Porque você correr uma maratona no ano já é um baita desafio. Imagine você correr uma maratona todos os dias. Eu tô numa fase do meu treinamento que eu vou correr uma maratona por final de semana, né? Então, assim, é um final de semana ultra, um final de semana maratona. Só que eu tenho preparado o meu corpo pra isso, né? Então, tipo, cara, vamos deixar claro, galera, não é algo pra vocês, a gente não tá convidando vocês a fazer isso, né? Mas aí, você tem o que te move, eu tenho o que me move. E aí a gente tem que tomar um cuidado com essa palavrinha chamada motivação, porque ela depende de um estado emocional. Então, você vai esperar acordar feliz um dia pra fazer as coisas motivado? Aí você precisa de propósito, você precisa de essência pra fazer. Você precisa ter uma clareza do tipo, cara, por que eu tô fazendo isso aqui? E daí eu vou falar, tem dias que eu acordo extremamente feliz e empolgado e eu não faço o meu melhor treino. Meu corpo não tá rendendo. Mas eu não deixei de ir lá. E daí você entra para um outro nicho que é a perfeição é a mãe da procrastinação. Então, ou é tudo ali do jeito que você quer ou você não faz. Se eu não tiver aquela 1 hora pro meu treino, 40 minutos não adianta. E daí, você vê, passou 1 semana, 2 semanas, você não mudou o cenário, você não tem a perfeição que você queria e não está conquistando o que você merece. E aí a frase aqui de um dos meus treinadores e mentores de vida. Tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Perfeito. Né? Então, quando a gente fala de propósito definido no Holy Flow e para nossa vida como um todo, me dá teu porquê. Porque o teu porquê vai ser o meu combustível no meio do teu ciclo de treino quando você não quiser mais fazer isso. E a gente bate pesado, porque assim, como eles têm acompanhamento one-on-one com os treinadores, o cara escreve, Marcão, o que te move já não faz mais sentido? Eu tô vendo tua planilha vermelha aqui. Cara, eu não quero saber se você tá treinando ou não. Eu quero saber se o teu propósito ainda faz sentido pra você. O treino é só uma ferramenta. Tá? Isso é muito legal que você tá dizendo. Esses dias eu tava conversando com um dos executivos lá da Greenville e ele falou muito isso daí que você tá comentando. Ele conhecia uma pessoa que era um profissional, assim, surreal. E performava pra caramba. Tinha trabalhado com ele já em 2 empresas. E aí ele foi pra uma 3ª empresa, meio que falou, vou trazer ele junto. E aí ele foi para essa empresa e quando ele chegou na empresa, só que essa empresa levava quase 1h30, 2 horas para ele chegar no trabalho. Uau. E aí ele viu que a performance do cara começou a cair demais. E aí ele falou, poxa, mas cara, você performava pra caraca, eu te conheço há anos, né? O que tá acontecendo? E aí ele falou assim, cara, tipo 1h30 aqui pra vir pra cá é uma energia gigantesca, eu tenho que fica num horário mega complicado, horário de pico e tal. Aí disse que ele virou e falou assim, se eu mudar os seus horários de entrada e saída da empresa, o que você acha? Ele falou assim, a gente pode tentar. Então, sei lá, se ele entrava das 8 às 18, ele passou a entrar das 10 às 20. Em 1 semana, mudou. E aí você olha e você fala assim, e é muito o que você está dizendo, porque o que pode acontecer? Dependendo ali, o propósito permanece. Sim. Né? A performance da pessoa, ela existe. Mas por algum pequeno motivo,
uma rotina que esteja né, trabalhando ali diferente, acaba que faz com que a pessoa deixe de performar. Perfeito. E você, como treinador ou como um líder que está do outro lado, tem que saber esse processo e conseguir fazer uma adaptação, né, dessas questões. Porque, assim, não é mudar o jogo ou tirar essa pessoa do fluxo, né? É só, de repente, entender o momento que aquilo ali está acontecendo e adaptar para uma outra realidade. Perfeito. E volta tudo ao Isso tem processo. tudo a ver com o esporte, porque cada tudo a pessoa trabalha com uma forma diferente, né? Tem gente que rende mais à noite no esporte, tem gente que rende mais de manhã. Eu sou da manhã, por exemplo. Eu sou matinal também. Sou eu também. matinal total. Às vezes eu falo, vou deixar pra treinar à noite hoje. Não rende. Não, igual a mim. Simplesmente não Nem não vai, vou, né? Eu nem vou. Eu consigo ir, Eu não consigo nem mas ir. eu não rendo. Não, à noite Agora, não tem condição. O que a Amada tá falando aqui desse caso, né, desse executivo, você já mata as 3 outras chaves e aí vai faltar só 2 que eu vou soltar pra galera. Então você falou que tem o propósito ali. Então a primeira é a propósito definido. Propósito definido. Vai anotando aí, galera. Troca a motivação, porque a motivação ela depende de um estado emocional. Boa. Então você coloca propósito e o propósito ele é mais forte do que qualquer condição que você vai ter externa, porque ele está latente dentro de você, tá? Aí, por que esse líder ele foi lá e falou assim, você não está performando como eu gostaria? Tinha uma visão clara. Boa. A visão clara, ela é o que abre o caminho para o propósito caminhar. Então a visão clara é a segunda. Propósito definido e visão clara. Isso. A visão clara, objetivo claro. Você precisa saber, não é só o porquê, então é o que ele vem junto. Você precisa saber qual o alvo que você quer atingir. Então, quando esse gestor contratou esse executivo, ele sabia para o que esse cara estava indo para lá. Tava clara a visão. Não está dando certo. Terceira chave, estratégia. Boa. Se você não tem estratégia... E a gente falou aqui no início, a estratégia que te move a começar, ela não vai te sustentar até você atingir as... Bom, vamos falar de Greenville, quando começou 2013? Se você olhar para as estratégias de 2013 e estratégias de 2023, são totalmente diferentes. Sim. Agora, tem gente que tá batendo na mesma estratégia. O cara não tá rendendo, troca. Não sei o quê, entendeu? E não tá olhando e falando assim, não, o que eu posso fazer aqui de diferente? O cara mudou o horário. Pô, coisa mais simples do mundo, Mais simples né? do mundo. Não impactou nada de operação, não trouxe custo extra, trouxe o cara pro jogo. Estratégia. Então é o que a gente falou aqui agora. Rende mais de manhã ou rende mais à tarde? Pera aí, mas para você agora, tá bom, você quer isso, mas é o momento? Eu tava falando ontem com um dos coordenadores lá e eu falei uma coisa para ele que eu tive um insight. Porque a gente às vezes ouve frases e fica repetindo, sem refletir, né? A gente tem esse costume, né, de repetir o que as pessoas falam sem pensar realmente o sentido da coisa. E eu falei para ele, cara, eu não quero que você tire o máximo dos colaboradores. Eu falei, esquece isso. Quero que você tire o melhor de cada um. Boa, olha aí. O melhor é diferente do máximo. Muito diferente. Muito diferente. Né? Então, isso faz total sentido o que você está falando. Você ajustar um horário de uma pessoa é você tirar o melhor dele. O melhor dela. E mostrar que você está dando o seu melhor para ela também. Então, entendeu? Quer ver um exemplo disso? O recordista mundial dos 5.000 e campeão olímpico dos 1.500 perguntaram qual era o segredo. Ele falou, as pessoas estão treinando demais. Porque elas têm uma crise de identidade que elas precisam se firmar atrás do treino. Olha isso. Não, a Gabi veio aqui e ela falou, né, que lá pro Quênia, ela foi pro Quênia fazer uma experiência no Quênia, e ela falou que é treino e descanso, treino e descanso, treino e descanso. E aí você fala que é estratégia. É o modo Quênia, né? E aí você pega os recordistas, os campeões das melhores provas, eles estão vindo de lá. E ela falou sobre a questão também de não ter acesso a nada, foco nada total, de tecnologia, entendeu? Não tem nada de autoconhecimento do corpo total, assim, foi algo... E aí essa é a questão da visão clara. Se você pegar hoje, visão clara. Existe um fator comum que tira as pessoas da alta performance. Distração. A distração é um fator comum que rouba a alta performance das pessoas. Seja desde uma rede social, um WhatsApp, alguma coisa, uma conversa paralela, ou até, vamos lá, todos nós aqui somos líderes. Você traz para o seu time visão clara. Você estabeleceu um prazo e uma demanda. E aí, esse cara, vamos supor, vamos falar do treino, tá? Vamos falar do treino, para ficar mais claro para o papo da galera. Hoje você precisa correr
10 quilômetros em 50 minutos. Z2, tá? Z2 do Marcos, galera, é 10 para um pace de 5. Sonho É meu. nada. E aí, então, o treino dele são 50 minutos para 10 quilômetros. E aí ele se programou para fazer esse treino às 6 da manhã, porque às 7h30 ele teria que vir gravar o Pode Eletrificar. Só que na hora de sair de casa, ele falou, eu acho que eu vou fazer um treino de abdominal aqui, como aquecimento. Treino de abdominal para um corredor é bom ou é ruim? Não sei. É bom. É bom? Vai fortalecer o core, Tá. vai proporcionar para ele economia de energia na corrida, Tá. é bom. Mas, naquele momento, é o que ele tem que fazer? Não é o Não. que ele tem que fazer. Então, você vê que até às vezes coisas boas, na hora errada, gera uma distração. Daí ele vai falar, caraca, eu tenho que estar 7h30 no estúdio, eu preciso de meia hora para me locomover, agora eu não tenho mais 50 minutos para treinar os meus 10 quilômetros, vou fazer aqui meus 7 no que der. Cara, quebrou a visão clara. Então, as distrações, elas estão o tempo todo tirando nosso foco, e é aquilo que eu falei. Para quem está olhando para médio e longo prazo, com intencionalidade, com propósito, cada sessão faz diferença. Legal. E aí, quando eu falo cada sessão, é cada reunião, Uhum. cada e-mail que você vai, cada coisa que você for fazer. Porque se você estiver fazendo aquilo sem intencionalidade, nem deveria estar no seu schedule aquilo. Né? Então, partindo desse princípio, e aí, outra coisa que mudou a história da performance desse cara que a gente estava falando, dessa história que você contou, foi ele ter uma aliança forte com o gestor dele. Essa é a quarta. Vamos Aliança relembrar. forte. Vamos Vamos relembrar. relembrar. Vamos vai. relembrar as 4 até aqui. Boa. Propósito. Ele tem que estar definido. Boa. Ele é combustível que substitui a motivação. Objetivo claro. Cara, você Tô precisa decorando, tô saber. decorando. Estratégia Estratégia e aliança. e aliança. A aliança ela tem que ser poderosa. E aí a aliança poderosa ela serve tanto para falar assim, cara, eu acredito que você é capaz disso, mas talvez precisa mudar isso, tamo junto. Você precisa de alianças poderosas do seu lado, e quando você começa a definir aliança poderosa, você começa a ver que, tipo, esse aqui, por exemplo, ciclo de maratona, sexta-feira à noite, você tem que ter aliança com quem vai correr no sábado de manhã o teu longão. Faz sentido? O cara que quer te levar pra balada, naquele momento, ele não pode fazer parte das tuas alianças ali. É uma estratégia para aquele momento. Aí beleza, correu a sua maratona, você está em outro ciclo da sua vida, a estratégia vai mudar. Convida aquele teu amigo da balada para ir lá comer a pizza, tomar um vinho, sei lá o que você vai fazer com essa pessoa. E aí então a estratégia ela não é escrita em pedras também. Mas ao mesmo tempo ela não pode ser algo que, soprou o vento aqui, tô igual uma folha, vou para lá e vou para cá. Então tá dando certo, continuo. Se não tá dando certo, eu preciso rever esse negócio. Imagina eu, personal trainer, começar uma empresa. Você imagina quanta dificuldade eu tive. Detalhe, tá? Vim de uma cidade de 3 mil habitantes. Fui ter meu primeiro contato com o computador aos 14 anos de idade. Vim para São Paulo aos 17 anos. Filho de mãe solteira, empregada doméstica. Entrava por trás, porta de ônibus, por trás do ônibus para pegar carona, para comer um lanche no final de semana. Então, tipo, cara, minha mente era assim... Escassez, preciso sobreviver. Alugava a minha hora ali, e nada contra isso, mas hoje eu vejo uma outra forma de trabalho. Como é que eu vou fazer gestão agora de 10 educadores físicos? Eu não posso mais só pensar como um educador físico, eu preciso mudar toda a minha estratégia. Os livros que eu estudava, eu tive que ampliar, os podcasts que eu consumia, eu tive que ampliar, assistir. Você tem muitos mentores também, né, Guerreiro? Graças a bom Deus, eu me conectei com pessoas incríveis. A gente falou só um pouquinho disso nos bastidores também, né? Da importância dos mentores na vida também, né? Alianças. Alianças, boa. Alianças. Hoje eu não abro mão. Eu tenho alianças, a minha aliança mais forte hoje é eu com Deus. Aí vem minha família. E assim, por que eu gosto de falar com Deus? É inegociável. Sabe, alianças poderosas são inegociáveis, você tem que entender isso. Então, até hoje de manhã a gente estava falando com um pessoal sobre relacionamentos, né? E hoje as pessoas têm uma desculpa perfeita para toda quebra de relacionamento que elas têm. Elas só não têm a autorresponsabilidade de que elas geraram a quebra do relacionamento, né? Então, aliança poderosa para mim é uma consequência de autorresponsabilidade. Então, para cada área da minha vida, e eu gosto de... Cara,
Eu tive uma revelação em 2019 que mentiram pra nós quando falaram que você não pode ser bom em tudo. Então, por exemplo, você tá focando numa maratona agora, você vai focar na sua saúde, então você vai abrir mão de focar na sua empresa porque você tá treinando mais. Ou você vai trabalhar muito, então você tem que sacrificar a sua família. Existe um mecanismo que você pode criar para sua própria vida que você vai ter performance em todas as áreas. Não é do dia para noite, você precisa ter visão clara para isso, você precisa ter tudo isso aí que a gente foi falando, mas ao longo do tempo você consegue. Porque quando a minha empresa começou a decolar, eu quase tive divórcio. Porque eu gerei uma força tão grande no meu trabalho e esqueci de cuidar de dentro de casa. Eu tinha um mentor que ele falava que isso é libido. É o quanto você direciona a energia para algo e tira das outras. É isso. É isso. E aí, nossa vida é regida muito por um tripé, né? Então, assim, se você tem família, tem financeiro, de certa forma, porque ele é importante, e tem o trabalho. Então, se um desses três, de certa forma, não tá legal, você não vai conseguir estar em equilíbrio. Não. E, ao mesmo tempo, você nunca vai conseguir estar 100% em equilíbrio. Sempre você vai ter ali, né? O balance, o né? balance Você que tá você tem encontrando que, equilíbrio. É onde entra o autoconhecimento para você conseguir trabalhar tudo isso. E o libido, ele falava muito disso. Quando você direciona muito o seu libido para algo, vai faltar. Vai faltar do outro lado também. Eu troquei a palavra equilíbrio por sinergia. Pra mim tá fazendo mais sentido. As áreas da minha vida, elas estão em sinergia. Porque hoje, pra eu correr minha ultramaratona, eu não preciso dedicar muita coisa pra isso, porque eu já tenho uma base muito boa. Lógico, tem esforço, tem dedicação. Mas, hoje, meu principal investimento de energia é na minha empresa. Porque ela é o que eu preciso aprender mais coisas, falar. Só que, então, vamos supor que você tem uma caixinha com 100% de energia e eu tenho 11 áreas da minha vida que eu gero sinergia entre elas. Eu tenho 100. Eu não tenho 110, eu não tenho 120. Então, se eu colocar 80 para uma, vai me sobrar 20 para as outras 10. E aí? Eu acredito muito nisso, que a energia ela é limitada. Ela não é ilimitada. Eu acredito muito nisso. Eu falo isso para as pessoas o tempo todo, com quem eu trabalho diretamente. Às vezes eu falo, não gasta energia com isso. Verdade, é isso. Não gasta energia com isso, não perca seu tempo com isso. Mas porque vai te faltar energia. Mas como descobrir isso, né? Ó, como você consegue a olhar maturidade. pra isso? É a maturidade. É a maturidade, a experiência. Visão clara, estratégia e estratégia. aliança poderosa. Isso você descobre. A melhor forma é você errando. Você vai começar a perceber que tem coisa na sua vida que você não precisa fazer mais. E aí, a principal, você tem que olhar no espelho e reconhecer o que você está vivendo. Talvez de foge hoje de olhar e falar assim, cara, eu sou o único responsável pelo que eu estou vivendo hoje. É simples, né? Uma briga no trânsito, por exemplo, né? Uhum. Você desperdiçar uma energia vital. Vital. E vai te fazer falta essa energia que você vai desperdiçar. Então, é o tipo de coisa que não tem o menor sentido. Pra quê? Não tem o menor sentido. Eu tô dando um exemplo aqui, mas a gente pode começar a falar, você fala 5 exemplos, você fala 5, eu falo 5 de coisas que a gente faz no dia a dia que não... É até legal você que tá em casa meditar sobre isso, sabe? Para pensar onde você tá investindo a tua energia. Energia física, financeira, energia de tempo, sabe? Energia espiritual, energia emocional. Onde você tá investindo? Porque quando você começa a definir propósito, visão, estratégia, aliança, você começa a olhar e falar assim, cara, não vai dar. Dá. Só que aí, cara, recordista mundial. Eu gosto de usar esse exemplo, Marco. Esqueci o nome do cara agora, correu a maratona pra 1h59 lá. Bom, o cara fez a maratona abaixo de 2 horas. Ele perguntaram qual que é o segredo pra... Porque, tipo assim, diziam que lá em 2050 o homem poderia correr uma maratona abaixo de 2 horas. Era 2075. 75? 2075. Boa, obrigado. E aí o cara correu isso, tipo, 50 anos antes. E aí perguntaram pra ele qual que foi o segredo. Ele falou, a vitamina N. Vitamina N? Ele falou, vitamina Muito no. bom. A vitamina não. Você tem que saber dizer não. Né? E isso hoje é coisa, principalmente para nós, brasileiros, latinos, que a gente é mais de relacionamento, tem uma coisa que é chave para essa maturidade. A gente precisa entender que esse jogo da vida, as pessoas não estão rejeitando quem nós somos. Às vezes é só o que a gente está fazendo. Tem gente que vai ouvir esse episódio e falar assim, cara, nossa, não gostei disso.
Ele não tá não gostando de mim, não tá gostando do que eu tô falando. O que eu faço não é o que eu sou. Hoje mesmo, né? Eu tava numa situação e eu virei pra pessoa e falei assim, eu posso, mas eu não quero fazer. Eu posso fazer, mas eu não quero. Né? E isso é importante, ou não, né? Não. Porque é a tal da energia. Se você gasta energia com aquele tema, vai faltar para outro. É isso. Porque não adianta. A nossa energia, ela é ilimitada. A é. gente tem que colocar isso na nossa cabeça de forma definitiva. É. Se você não colocar isso, você não chega no final do dia. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E você sabe uma que corrida. é mais... A vida, e o nosso dia é uma corrida. É isso. Né? E cada um tem uma corrida, uma distância diferente para correr. É. Uns correm 7, outros correm 10, outros correm 30, e tem quem corre uma maratona todos os dias. É verdade. A sua Que energia nem o Hugo também. Faria. O Hugo Faria, ele corre uma maratona todo dia, mas a nossa vida é isso. E só ele sabe o preço que ele tá pagando pra isso. Pois é. Sim. Então, o não é extremamente importante. Eu vi esse vídeo também e achei Incrível. maravilhoso. E outra né? coisa, Vitamina N é a o que cada gente sim que precisa. a gente dá... Gostei do vitamina E, vou levar pra vida. E a cada sim... e leva, é muito bom, é libertador. E cada sim que você tá dando, você tá sacrificando alguma coisa na sua vida. Pega isso. Para cada sim que você tá dando, você tá sacrificando algo na sua vida. Então você quer ver? Eu sou pai. Quando eu venho para você e falo, ó, a nossa gravação aqui tá no... Hoje é o horário que eu estaria com meu filho. Eu estou sacrificando tempo com meu filho. Então se esse sim aqui não for extremamente consciente, eu vou entrar em um looping na minha vida que eu vou sacrificar as coisas mais importantes para mim. Porque o tempo todo você vai ter convite ou qualquer tipo de distração. E se não for consciente, você vai estar sacrificando algumas coisas sem saber. E daqui a pouco você vai olhar e falar, cara, minha vida tá uma desgraça. Né? Isso é muito legal que você está dizendo, porque tá sendo, tipo, tá me fazendo refletir, né, pra variar. Você e as suas reflexões aí me fazendo refletir também. Eu adoro esse tipo de papo, né? Quando o Marcos falou assim, Marina, Guerreiro vai vir trocar ideia com a gente no podcast... Ele falou assim, você vai adorar. Eu falei, ai, cara, não tenho dúvida. Assim, o Fernando tem sua cara. Exatamente. Entramos mesmo. É verdade. Mas lembra, você falou assim, gente, vai ser um papo muito legal, que a sinergia de vocês vai ser bem bacana. E, cara, eu fico aqui um dia inteiro trocando ideia contigo, porque realmente é a minha visão muito de mundo também. Mas isso tudo, trazendo para nossa realidade do Pode Eletrificar, um dos pilares, é o espírito da liderança, né? Muito bom. Porque tudo isso que você está mencionando, se você não saber falar não, se você não tiver clareza, se você não tiver estratégia, objetivos, você não vai conseguir liderar a sua própria vida. Perfeito. Você não vai conseguir liderar a sua própria vida, entendeu? E você mencionou muito na questão, né, falou das tendências de corrida, fazendo um gancho disso que você está dizendo, né? Falou porque tá passando um overview aqui na minha cabeça, sabe? Você falou das tendências da corrida do próximo ano, e eu não tenho dúvida, a gente também tá conversando aqui, né, fazendo esse especial da Run. E a pandemia, de certa forma, foi um boom pro esporte também, Sim. porque a gente viu quantas pessoas ficaram doentes e estão no esporte, e a gente sabe quanto o esporte ajuda socialmente projetos. Tem aí, o esporte ele tem um papel fenomenal e a gente pode levar ele para todos os exemplos que a gente puder, assim. Então ele se aplica a tudo. A tudo. Você faz correlação e parâmetro, a gente consegue levar ele para todos os âmbitos do dia a dia da vida. E a liderança de vida, realmente, corporativa, e para que a gente consiga ter sucesso no que a gente quer, para você conseguir ter chegado onde você chegou, tá com a sua empresa hoje com mais de 300 pessoas sendo aí, de certa forma, né, orientada por vocês, tem que ter esse espírito de clareza, tem que ter essa humildade de saber errar rápido. Essas alianças, como você está querendo dizer, também está mencionando. Então, espírito de parcerias, muitas vezes também. E a liderança, trazendo para a nossa realidade aqui do podcast, eu acho que ela é muito importante porque ela traz exatamente o empreendedorismo. A gente vem trocando ideia, né, Marcos, com várias pessoas aqui, vários CEOs, né, de empresas que as histórias são fenomenais também, assim. São ensinamentos de vida. E são né? ensinamentos de vida. E quando a gente olha para isso, por exemplo, tudo isso que ele está dizendo, se a gente pegar, cada uma dessas pessoas tem um pouquinho de tudo isso, né?
E aí a gente volta pro privilégio, né? De estarmos aqui, vivendo isso, recebendo isso e Porra! podendo compartilhar. Desculpa, galera. E poder compartilhar. E tá faltando um, né? Ainda, Tá faltando um, Vamos e olha completar lá esse ainda. último aí. E eu vou dar um bônus ainda, viu? Agora, fala a verdade. A rotina de todo mundo aqui é puxada, sim ou não? Sim, Sem lógico. dúvida. Porque você tem que parar o seu dia, o que você tá fazendo e falar, cara, vamos lá gravar o podcast. Talvez tenha gente que fala, nossa, não acredito, cara, eu tenho que gravar o podcast, meu, tá uma correria ainda. Ele não tá olhando pro ganho disso aqui. E pra ele é mais uma demanda do dia. E aí, aonde a gamificação, que é o bônus que eu vou trazer hoje, ele entra e traz esse senso do tipo, cara, é privilégio. Acho que você falou nos bastidores, né? Meu dia foi cansativo, não. Meu dia foi produtivo. Ah, tô na maior correria. Eu não tô na correria. Eu tô produzindo a todo vapor. Correria é desorganização. Correria é desorganização. Produtividade. Então assim, cara, vamos executar. Vamos fazer isso aqui. Vamos aproveitar cada minuto. Vamos aproveitar cada conexão, cada momento. E quando você aproveita, talvez uma frase que você me fala, intencional ou não, mas com a essência do teu coração, pode mudar a minha temporada de vida. Sim. Né? Eu aprendi com um dos meus mentores, você está sempre a uma conexão do teu próximo nível. Só que às vezes você está se conectando com alguém que pode ser a tua porta ali de entrada para a tua próxima temporada e você está tão para baixo naquele dia, ou sei lá, você está tão desconectado da vida que o cara fala, acho que esse não é o cara certo. Né? E isso é treino. É treino. Você não vai correr 42 km porque você só quer correr 42 km. Você vai ter que treinar. Você não vai ser alta performance nos negócios porque você só tem um PowerPoint legal. E aí você fala, nossa, olha só, a ideia é que vai mudar o mundo. Tá bom, no PowerPoint não vai mudar nada. E a hora que você tirar do PowerPoint, você vai ver o quanto você tem que trabalhar todo dia para fazer esse negócio acontecer. Né? Então, quando a gente une a questão de liderança, eu tive uma semana da minha vida que eu tava meio tipo, cara, o que eu vou fazer assim? E acordar cedo sempre fez parte. E aí eu descobri que esse é um problema de pessoas que acordam cedo e não gostam. Por quê? Ela não acorda cedo já com a visão clara do que ela vai fazer. Daí acorda cedo e fica lá. Não sei o quê. E mexe no celular. E daqui a pouco passou uma hora e não fez nada. E passa uma hora muito rápido. É muito rápido. A hora da manhã eu acho que ela tem 30 minutos. Não, incrível. É assim, Eu né? falo, caraca, meu, eu acordei 5 e pouco da manhã, cara. Já é 7:30. O que eu fiz até agora? E você já fez várias coisas, mas parece que voa o negócio. Várias vezes, assim, nessa semana, principalmente, eu olhei e falei, caraca, eu passei uma hora aqui e não fiz nada. E aí tem muita gente que não acorda cedo porque ele não entende a produtividade da manhã. E de manhã, por exemplo, qual o horário de pico do teu WhatsApp começar a bombar? É do horário comercial. Então, cara, se você vai deixar pra acordar no horário comercial, você já vai ter ali, seu celular já vai estar bombando. Chegando, né? Pô, acordo cedo, eu tenho... Se você pegar das 4 da manhã às 8, eu tenho 4 horas. E daí, quando o cara, ele tá ali despertando, eu já fiz um monte de coisa. Quando eu sento numa mesa pra negociar de manhã... É diferente. Amigão, você não vai ganhar. Mas isso é técnica. Isso é técnica. Isso é técnica pura. Tô entregando minhas técnicas. Isso As é pessoas não vão técnica querer marcar pura. reunião comigo de manhã. Cara, isso daí é treinamento de vendas. Total. Tem hora pra mandar e-mail de comercial. Tem hora pra pedir Pra aprovação, pra ligar. Mas isso é Tem, estratégia. Dias da cara, isso é semana. estratégia pura. Dias da semana, Dias principalmente. da semana Dias da também. Então, estratégia. A gente tá falando sobre estratégia. Então, tudo é estratégia, né? Então, assim, cara, eu hoje tenho no meu time, por exemplo, pessoas que saíram de grandes multinacionais pra viver um sonho comigo, porque eles falam, cara, daqui 10 anos assim a gente vai estar. É isso que você leva pros seus treinamentos corporativos? Hoje de manhã, tá? A equipe tomou um baque porque não bateu a meta do primeiro semestre e já ia ser lançada no segundo semestre. Tá. Então, tipo, cara, como é que você vai levantar o time para correr atrás de uma meta se ele acabou de tomar um banho de água gelada, um balde de água fria? Então, qual que foi aqui, qual que é o meu papel? Então, supor, você fala assim, guerreiro, a gente aqui como GreenV, a gente tem essa necessidade com o time está passando por esse momento aqui e a gente quer chegar aqui com eles. Eu uso algumas técnicas, então, associadas à neurociência. A gente usa muito a neurociência. Na verdade, a técnica ela chama neuroassociação, que eu envolvo a parte física
Então você marca fisicamente o cara do que está acontecendo ali, a parte neurológica e emocional. E aqui eu tô criando sinapses o tempo todo nas pessoas. E aí, tipo, às vezes o cara ele acha que ele não é competente o suficiente, por isso que o time não bateu a meta. E eu coloco uma meta lá no treino, ele bate. E aquela sensação que é gerada ali, eu construo uma ligação neural que fala, eu sou capaz. Qual que é a diferença? Aqui eu não parei no meio para me distrair. Lá com o meu time eu tô parando no meio para me distrair. Então a gente tem feito isso e o que tem sido mais incrível? Eu sei que toda corporação ela precisa bater ali as suas metas, a performance. Né? Só que você não vai ter, por exemplo, um C-level fazendo o que tem que ser feito se ele não está bem com ele mesmo. Se ele chega em casa e não está bem com a esposa, o filho não respeita ele, ele vai usar aquela posição de executivo dele para esconder problemas da vida dele, não para fazer o que ele foi chamado. Aí, hoje de manhã a gente teve a experiência. Eu falei assim, no meio do treino, da experiência lá com os 15 diretores, a galera começou a se sentir cansada e a performance começou a cair. Eu falei, agora você está entendendo como o prazer momentâneo está impactando diretamente na tua performance. Legal. Então, quando você deixa de treinar em alto performance, não alta performance, em alto, então, minha melhor performance, quanto eu mais precisar, eu vou estar fraco, eu vou estar desconcentrado e não vou estar preparado. E aí eles sentiram isso. E aí a frase que pegou eles é, o que você está entregando para sua família quando você chega em casa? O teu melhor ou o que sobra? Para pensar. Tá aí, líderes. Tá vendo? Olha só. E aí vou dar parabéns. O papo era sobre corrida, mas estamos mas falando... a corrida te agora leva tá pra faltando ainda o quinto, a quinta tá chave. faltando a chave ainda, né? Cara, a quinta Ô, chave... Guerreiro, vamos entregar essa quinta chave e essa sexta chave logo, porque ainda tem algumas perguntas pra te fazer, senão a gente vai passar aqui Vambora, 2 então, horas vamos nessa. aqui nesse papo cabeça e... O Guerreiro, ele comentou com a gente que o podcast dele ia ser o recorde, o longão. O recorde de longão aqui dentro. Sou ultramaratonista, cara. Eu não consigo correr 5 sub-18 hoje. Eu faço sub-20, sub-18 não. Mas eu também quero ver quem corre 75 comigo em 7 horas. Né? Mas brincadeiras à parte. Então, por que tem a ver? Corrida, liderança e alta performance. Você, para ser um corredor, você precisa ter autoliderança. Aí, por exemplo, onde começa a autoliderança? Em você apertar o modo soneca ou não do seu relógio. Você já começou a determinar isso aqui, nível de liderança já começa aí. E apertou o modo soneca é um sonho teu que volta a dormir. Eu tenho essa consciência comigo. Tá adiando o seu sonho. Aí você vai escolher o que você já começa a liderar a tua própria vida dali. Agora, se você lidera a tua própria vida, é algo natural você liderar um time. Se você não lidera a tua vida, você é um fake. E aí por isso que vai ser difícil. Você vai ter que construir um personagem de um líder para um time e os caras vão te pegar. Os caras vão te pegar. Por isso que daí quando você chega com a tua medalha de maratona no peito, o cara vai te falar, oh, esse cara é monstro, velho. Esse cara tem história. Vou ouvir o que ele tem pra falar. Enfim. A quinta chave aqui, que não é o bônus ainda, mas a quinta chave aqui, ela virou metodologia pra nós. Então o que é minha gamificação hoje? Aprendi também com um dos meus mentores. Hoje, eu tenho aqui mais ou menos, deixa eu ver, talvez aqui uns 20 alarmes. Tá. Todos eles disparam? Todos eles não só disparam, eu tirei aqui para não disparar em algum momento, mas o primeiro vai perder para mim? Tem mensagens motivacionais em cada um deles. São inspiracionais. Inspiracionais. Eu quero só que elas me tragam revelação. Revelação. Eu preciso só que elas me mostrem o que é importante para mim naquele momento. O que eu quero mais. Então, aí tá 3h45, eu dificilmente acordo no primeiro, por isso que eu já coloco antes o primeiro. O meu horário de acordar... É 3h45. É 3h50. 50. Então eu programo 2 antes. Então às 3h48 toca Ultra Mentality. Eu preciso saber o que eu já tenho. Tá. Eu conquistei isso aqui, é meu. Só que se eu não acessar, eu não vou ter o resultado disso. 3h50 da manhã, encontro com o papai, com Deus. Eu destino 50 minutos da manhã para ter tempo com Deus. E aí vem Ultra Workout. E aí depois vem vindo os outros. Que eu não vou revelar aqui também tudo que eu faço. Se você quiser depois, você tem que vir pro Holy Flow que eu te ajudo a construir uma rotina. Mas eu tenho o tempo para algumas coisas porque
Assim como o treino de abdominal é bom para corredor, mas na hora errada vai te atrapalhar, agendas boas na hora errada. E a minha última aqui é satisfeito. Eu preciso parar e analisar meu dia. Então, satisfeito, talvez nós estamos aí bem próximo da quinta chave. Sim, Qual que é a quinta chave? poder da celebração. Poder da celebração. Eu não lembrava desse. E aí o poder da celebração, a gente criou uma metodologia para isso. Então... Vamos falar 5? Tá, Antes de você boa. falar da metodologia? Boa. Boa. Vamos lá. Fala você. Propósito definido. Propósito Por que você definido. precisa ter um propósito definido? Para não depender da motivação, não depender do seu estado emocional. Boa. 2, Visão clara, objetivo claro, alvo definido. 3, Estratégia. E a estratégia que faz começar não te leva até o fim. 4, Aliança poderosa. Tanto as que você tem que ter quanto você tem que desativar. E o poder da celebração. e por que o poder da celebração? O poder da celebração é o empilhamento de ganhos diário. Então, hoje, a pessoa que chega em casa cansada e dá o que sobra pro filho ou para qualquer coisa, é porque ela não está entendendo os ganhos que ela gerou durante o dia e ela está achando que ela perdeu durante o dia. A gente inverte. Você vai ter a mesma vida, você vai ter as mesmas reuniões, o mesmo schedule. Qual que é a diferença? Acordei no horário que deveria, escovei o dente, tomei café da manhã. 1-0 para mim. Isso eu aprendi com um mentor meu. Já empilhei um ganho. Aí você vai, então a próxima, vamos pegar minha rotina. O seu tempo com Deus, cara, tive meu tempo com Deus. 2-0 pra mim e empilhei um novo ganho. Quando você começa a empilhar ganho, já jogou Pac-Man? Já joguei muito Pac-Man. O que dava energia pro Pac-Man? É comer os outros alimentos, né? Os É outros. isso. Na nossa metodologia, o poder da celebração, o que nos dá energia é comer a agenda. Quando eu digo comer a É agenda, o check ali, é o né? check. É o check. Daí você vai pro próximo, gravação do podcast. Cara, eu não vou sair daqui, nossa, tô exausto. Caraca, velho. Mais um job, Mais mais, um. uma entrega. Eu agrego valor pro meu dia. Empilho ganho aqui. No final do dia, quando eu olho e falo satisfeito, eu olho pra... Normalmente eu tenho entre 12 e 20 agendas por dia, assim. Eu falo, caraca, que dia extraordinário, velho. Não é tipo, tô exausto, tô morto. Que dia extraordinário. Isso tem muito a ver com esse fluxo que todo mundo fala, né? Organize sua agenda, né? Ponto. Então, assim, todo dia, um dia antes ou no primeiro horário da manhã, no seu caso, ela já é uma rotina, uma disciplina. Mas para quem não consegue fazer 100% de tudo isso, ter ali as anotações. O que eu preciso entregar hoje, né? Isso. Então, eu já começo o dia, check 1, check 2, check 3, check 4, Marina, eu check criei 4. lá no comercial lá da Greenvee. O vendedor UFA, já ouviu falar do vendedor UFA? Não. O vendedor UFA é legal. Porque assim, eu ficava acompanhando os vendedores, né? E ter que mandar uma proposta, às vezes, era um peso para ele. Né? E eu nunca enxerguei mandar uma proposta como um peso para mim. Né? Se eu tenho que mandar uma proposta, é mais uma oportunidade que eu tenho de vender. Sim. Perfeito. E alguns vendedores, eles trabalham no método UFA. Mandei a proposta UFA, menos uma. Nossa, muito bom, Marcos. Muito UFA, bom. menos uma proposta que eu tenho para enviar. Não, tá errado. Não pode ser vendedor UFA. Né? Então, eu falei isso pro gerentes lá. Né? Eu falei, cara, a gente tem que identificar logo quem é o vendedor UFA. Muito né? bom. Você mandou a proposta, você tem que estar na alegria de mais uma possibilidade de venda. É isso. É mais um, não é menos um. É isso. Né? Não, então, já tem que pensar assim, né? Bom, mandei a proposta, qual que é o próximo passo? Em qual Então, momento eu tenho que entrar em o que contato mais com tem, ele, né? Mas o que mais tem hoje no mercado é Com vendedor UFA. certeza. Mas sabe por quê? Pergunta pro cara se ele Não tá só vivendo... vendedor. Não só vendedor, muito bom. Não só vendedor. Mas pergunta pro cara se ele tá ali organizado, se ele tem o propósito, se ele tem a visão. E cara, eu tô passando por isso, não como vendedor Você UFA. tem vendedor UFA Não, no seu time? graças a Deus. Cara, meu time o meu Será que vendedor, vai pegar esse ele vendedor abandonou... UFA, cara? Vai virar ó, corte, né, Vai cara? virar hashtag ali. Meu vendedor hoje, meu head de vendas hoje, ele abandonou um cargo de executivo para vir aprender a vender comigo. Por quê? Hoje ele não vende treino, ele vende transformação de vida. Isso é muito importante. É muito importante. Então, assim... E aí é o mesma coisa propósito, de né? um jeito diferente, propósito. né? É o propósito, Marina. Mas é a mesma coisa de falar de um jeito diferente. É uma visão com um olhar diferente. É. Não tem jeito. E aí você pode dar várias voltas na vida, você vai cair nisso aqui de novo. Você pode ir pra onde você quiser, vai cair... Aí parece um conto de fadas. Galera, não é um conto de fadas, é treino. É disciplina, é erro e acerto. Fala, cara, vamos continuar nisso. E aí, hoje, a gente tá indo pro B2B
E a proposta para o B2B é muito diferente. B2C eu tô aqui, Marcão, pô, que legal, como que você conheceu o Roleflow? Eu vi vocês no Instagram, a Mari me indicou, eu tô aqui com você. Agora, quando eu fazer uma proposta comercial para uma empresa, o cara vai comprar 20 cotas da minha empresa ali, eu tenho que mostrar para ele qual que vão ser os ganhos, e aquilo demanda energia. Só que quando eu tenho 4 horas para me preparar com o meu treino, eu já tô me preparando. Eu vou te dar uma clareza sobre essa questão, né? Pro B2C, você vende preço normalmente. Pro B2B, você vende valor. É isso. Basicamente, Valor de modo geral, é isso. De modo geral. Tem mercados que diferenciam. Mas, de modo geral, mas o consumidor final, normalmente, ele está muito focado também em preço. É um dos pilares. E preço, mas você também vende muita experiência para esses caras. Vende muita experiência. Agora, o B2B, se ele não vê valor naquilo ali, preço não importa. Esse hoje, é o ponto. Sabe o que é legal? Hoje eu vendo para muito executivo também. O cara entendeu a necessidade do treino. E aí ele vem com a mentalidade do B2B para fazer uma compra no B2C. Então o cara ele também quer ver valor. Então falando de empreendedorismo, é legal a gente entrar nesse ponto. Se você ficar refém do preço, você não vai escalar na tua empresa. Não vai ficar. E agora seu negócio está virando um negócio B2B, B2C, né? Você vende para o B2B para chegar a atingir no B2C, né? E cara, é muito legal porque a gente tem 300 alunos hoje sem gastar com tráfego pago. Demais. É assim, é uma estratégia que a gente tem. Então eu faço lá a gente chama de Roleflow Experience, e o cara ele tem o contato. Cara, passei 10 dias com 400 pessoas agora. E aí a gente tá desenvolvendo um programa novo para esses caras, porque tipo, a gente entendeu uma nova necessidade desse mercado. O mercado jovem tá procurando outra coisa, eles têm uma outra dinâmica de vida. Estratégia. Agora, para quem não corre ainda, tá aqui ouvindo a gente, assistindo a gente, pensando, puxa, acho que eu gostei desse negócio aí, tendência, faz bem pra saúde, eu vou economizar um pouco com terapia, se eu faço talvez 4 terapias no mês, talvez, quem sabe eu possa fazer 2 a cada 15 dias, que vai contribuir também pro meu mental, pra minha disposição, pro todo, né? Por onde começa? Qual que é o primeiro passo? Fala assim, eu vou começar a correr amanhã, por onde eu começo? O que é a primeira coisa que eu faço no meu dia? Qual que é por onde começa mesmo esse troço? Isso é muito legal. E a gente fala por onde começa, um dado científico. Exercício físico regular, mínimo de 20 minutos por dia, 7 dias por semana. E isso de baixa intensidade entra até uma caminhada. Estudos comprovam que diminuem até 50% os efeitos da depressão, dos sintomas da depressão. Não combate a depressão, combate os efeitos, os sintomas, tá? Então, a gente não vai colocar aqui que o exercício resolve depressão. A gente não pode confundir as coisas, mas ele impacta diretamente no sintoma. E aumenta em 20% a produtividade. Por que o C-Level está indo direto para o treino, principalmente corrida e triatlo? Porque ele sabe que ele vai ter 20% de aumento na produtividade dele. Ele não quer só o Mzinho tatuado ou no cartão de visita dele. Ele quer 20% de produtividade. Primeira coisa, você não pode olhar pro recordista mundial de corrida e falar, vou correr e olha o tempo do cara. Encontra o seu motivo para. Encontra o seu motivo para. Por que você vai começar a correr? E aí ele é variado. Porque eu quero correr. É um motivo. Porque eu quero mudar minha saúde mental. Porque é moda. Tá na moda. Vai. Só vai. Só vai. E de início, você não vai ter os recursos. Você não vai ter seu tênis de placa de carbono, você não vai ter assessoria esportiva, você não vai ter o seu monitor cardíaco, você não vai ter. Vai e faz. Agora, o que você não pode fazer no primeiro dia, achar que é um super-herói e que amanhã a vida acabou. Amanhã a vida continua. Basicamente começa na caminhada ali, leve. Né? Começa uma caminhada, um percurso definido, monitora esse percurso definido, tempo. O indicado para quem caminha durante 20 minutos, meia hora e... Exato. Por quê? Por que as pessoas desistem? Por causa da síndrome do super-herói. O primeiro treino já quer fazer aquele negócio heróico. Não é isso. O que eu ensino para os nossos alunos? Começa a fazer algo que te desperta o prazer. E aí, cara, você pode ouvir o nosso podcast enquanto você caminha. E aí você vai, fez a caminhada, vai se sentir muito bem no pós. Amanhã você volta. Você vai começar caminhando. Cara, não, mas eu tô me sentindo bem, tá leve. Faz um trotezinho de leve. Depois do intercalado. Caminha. Nossa, recuperei, tô bem.
corre mais um pouquinho. E quando eu falo um pouquinho, é pouquinho. Não precisa ficar... Ofegante ali, né? O início não é pra isso. Então, vai de boa. Deixa uma intensidade leve pro seu treino, sabe? Mas acima de tudo, aproveita o momento. Faz desse momento ser algo que você fala, quero de novo. E não do tipo, Deus me livre, nunca mais quero isso aqui. Então caminhada leve, trotezinho intervalado com corrida, sabe? Ou, não quero só correr. O cara fala, nossa, eu não tenho 1 hora para ficar na musculação, por isso que eu... Cara, faz o teu treino em casa. Tem muita coisa que você pode fazer em casa hoje. 80% dos nossos alunos treinam em casa. Os treinos de fortalecimento. Eles não vão para academia, tá? Se você não se tornar um super-herói no primeiro treino e fazer disso algo prazeroso, eu te dou certeza absoluta que em 1 mês você é um corredor. Fantástico. Sabe, você vai se sentir tão bem ali que você vai querer aquele negócio todos os dias pra sua vida. E quem tá aqui pensando, mas quando eu consigo correr meus primeiros 5 km, independente de tempo, qual que é o tempo mínimo de preparação? Eu dou 1 mês pros meus alunos. 1 mês. Lógico que são casos e casos, né? O cara que chega e ele tá assim, ele tá disposto a viver aquilo, não tem nenhuma patologia, é um cara que... Os exames em dia, tudo bonitinho. Cara, 1 mês ele consegue correr os seus 5 quilômetros ali, não estamos falando de tempo, ele consegue fazer os seus 5 quilômetros. Mas isso é muito, leva muito em consideração. Já, putz, o que você fez na sua infância? Não fez não, mas... Pô, os últimos anos. Seu histórico de esporte. Isso interfere bastante. Mas 1 mês, uma pessoa se dedicar ali, ela vai bem, ela consegue fazer esses 5 quilômetros. Muito bom, muito bom. Com essa dica, Marina, a gente já encaminha aqui o... Nós não falamos do voucher. Nossa, vamos. Façamos o voucher. Vamos colocar. Você vai colocar nas suas redes sociais também, né, Fernando? Já. O voucher da Greenville Run the Bridge. Não só nas redes sociais, como lá no nosso aplicativo também, por onde os Legal. nossos alunos acessam os treinos deles, já vamos colocar lá o voucher. Qual que é o voucher, no final das contas? Vamos ver se o Fernando lembra realmente, o Guerreiro lembra. Agora você me matou, mas é Event... Que é a ajuda da Lívia aqui pra pegar o seu... Não, eu vou olhar aqui. A Lívia tá nos bastidores aqui, ela... Lívia nos bastidores. Lívia, é Event ou tô errado? E aí... mas assim, vai aparecer na tela aqui também a gente deixa aqui na tela pra vocês. O cupom do Guerreiro aí, quem quiser usar o cupom dele aí pra poder ganhar o desconto na Greenville RTB Run the Bridge. Exatamente. 15. Então são Chegamos 15% de desconto. 15% de desconto. Caraca, bom desconto. Bom desconto, bom desconto. RTB 15. Eu fiz até o convite aqui. Cadê? Onde tá essa câmera? Aqui, cadê? A sua tá aqui, ó. Olha, correndo na... Gente, posso falar um negócio? A experiência de você correr na ponta estaiada é absurda. A sensação de você estar lá é tipo um negócio assim... Cara, ponta estaiada. Então, olha essa foto, mano. Caraca! Disponibiliza pra gente ela fazer um feed lá contigo. Com certeza, vamos. Guerreiro, quero te agradecer por ter vindo, tá? Você deu o cupom e falei que ia dar um presente pra galera antes de você me mandar embora. Então, a gente não tá te mandando embora, pelo amor de Deus. Pelo contrário, a gente quer que você fique aqui o máximo possível, não, né, Marcos? Com certeza vai ter o V2, né? Tem que ter, Quero ver, tá registrado. Ó, seguinte. Eu quero ver as pessoas serem transformadas, certo? Qual é a minha ferramenta pra isso? Treino. A gente tem agora a Greenville Run the Bridge e provavelmente tem pessoas que vão se desafiar nas primeiras vezes. Na primeira vez vão ter pessoas que vão querer bater seus recordes pessoais. Eu me comprometo aqui agora pra pessoa... Tem uma hashtag já do podcast? Tem hashtag? Pode eletrificar. Quem mandar na minha rede social um DM falando pode eletrificar vai ganhar preparação customizada para a prova. Então, mandou no meu Instagram, que está aparecendo aqui em algum lugar na tela, vai ganhar, vou colocar os nossos treinadores especialistas para montar uma programação até a prova. Até dia 3 de setembro. Até dia 3 de setembro, customizado. Então muito legal. Fechou. Muito legal, a planilha customizada. E como que você monta essa planilha? Você pega os dados da pessoa e com base nos dados dela você monta uma preparação para ela. Começa por necessidade, objetivo e os recursos que a pessoa tem. Quando fala de recursos, qual que é a tua agenda, quantas vezes por semana, quanto tempo por dia, vai ter uma academia para treinar, não vai ter uma academia, tem monitor cardíaco, porque o aplicativo descarrega o treino direto no relógio muito bom da galera.
E aí a gente faz um teste, né, para descobrir o V-ponto. O V-ponto é o dado que a gente descobre o quanto de volume e intensidade esse atleta ele vai ter que rodar até a prova para o alvo que ele tem. Então assim, por isso que correr, pode ser calçar só um tênis? Pode, mas tem muita ciência envolvido também, e o cara recebe tudo na tela do celular dele, tem um relacionamento com o treinador também, que eu acho que isso faz diferença. A gente fala, apesar de ser digital, é humanizado o negócio, a gente precisa de gente para ser gente, é básico isso. E aí, lá no dia da prova a gente vai se encontrar, estaremos todos lá. A gente vai ter tenda da Vai, Greenville. lógico que vai. Então, Vai ter a VIP da Greenville lá. E eu já vou jogar o BO pro outro lado aqui. Quem vier com essa hashtag pode eletrificar direto aqui no meu DM. Seu inbox. No meu inbox, já vai direto pra nossa área? Não sei, não dá pra prometer. Não, isso não dá pra prometer porque ela tem, não dá porque tem limitação de espaço. Tá bom. Então não dá pra prometer que todo mundo consegue lá, mas né, você escolhe alguns alunos lá que vamos fazer o seguinte, você sorteiam 2 ou seleciona 3 quem pessoas. fez um bom treino, quem realmente se comprometeu, realmente quem se engajou contigo, aí você fala e aí você passa pra 2, 3 gente. pessoas. 3 pessoas? Consegue. Então, eu vou colocar atleta revelação e engajamento. Fechou. Pronto. Aí você fala pra gente, o mentorzão passa pra gente, né? E a gente realmente coloca lá o pessoal, sem dúvida nenhuma. Tá bom, muito obrigado. Muito bem. Sabe por que eu quero agradecer vocês? Ele não quer ir embora. Ele Não não quer. quer ir embora. Não, ele falou que ia ser o recorde aqui. Registra aí, Bruno. Ele não quer ir embora. Tem que colocar cara. o reloginho aqui no lugar do live. Sabe por que eu quero agradecer? Sozinho a minha mensagem de vida ela não chega para as pessoas que precisam, querem ou devem receber isso. Então, o que vocês estão fazendo hoje com o Pode Eletrificar, vocês estão potencializando mensagens de vida. Então, todas as pessoas que sentaram aqui para falar, vocês têm um papel fundamental em proporcionar que essas pessoas cheguem em lugares que elas não poderiam sozinhas. Então, não são vocês que têm que agradecer, eu que tenho que agradecer, aqui o nosso público tem que agradecer e encorajar vocês a continuar, porque isso aqui é muito bom. E se tiver V2, eu quero. Show de bola. Mas que você tá mais que convidado a estar com a gente na Iron the Bridge, né? Vai estar fazendo aí uma rota. Você vai rodar 2 vezes ali com a gente, né? Esse é o seu objetivo ali. Eu tenho um treino de 60 quilômetros nesse dia, então pelo menos 30 da prova tá garantido. Tá garantido. É uma estratégia que eu gosto. Eu pego... Você roda os 30 antes ou depois? Antes. Antes, então. Eu rodo antes os meus 30 particulares, porque depois eu já vou ter a prova. Mas, cara, só olha porque o horário dos 30 nossos começa bem cedo, né? Se eu não me engano, é 5h30. Tá, eu vou te falar. 5h30 ou 6 horas. Eu fiz isso numa outra prova. Mas ele vai acordar. Ele vai vai acordar 2 horas da manhã, manhã então... e vai. Numa outra prova que eu rodei 40 foi isso. Eu acordei. Eu precisei acordar 3 horas antes, fazer toda a preparação. Eu acordo 15 para as 4 horas, né? Dia de domingo pra correr assim. Pra correr. Isso. Não tem alternativa, tem todo um É isso. trabalho antes, né? Ritual, Tem um né? ritual. Não tem. E não dá pra fazer De qualquer jeito. Não, Não, dá, sem não dá. dúvida. Não dá. Se Concentração, né? se você chegar atrasado, você perde a prova. Você não tem o mesmo. Mental você já tá abalado. Não vai. dá. É Não dá. verdade. Você vai até Show de bola. fazer, mas não vai ser a melhor experiência. Né? Muito bem, maravilha, cara, fenomenal, good Fechou. vibe maravilhosa, Marcos, mais Valeu, um Marina. programa, Obrigado. foi demais, realmente tá aí para uma V2, quem quiser estar com a gente aí numa V2 com o Guerreiro, deixa aqui nos nossos comentários, que realmente vai ser um prazer estar trazendo ele para cá novamente. O Pode Eletrificar, como a gente menciona, né, Marcos, tem um propósito de alguns pilares, a gente aqui quer abordar algumas coisas e falar de... Hoje a gente não falou só de corrida, hoje a gente falou de vida, a gente falou de empreendedorismo, a gente falou de disciplina, de liderança, falamos de saúde,